Atos de Pedro. No primeiro dia da semana, ou seja, no dia do Senhor, uma multidão reunida, e trouxeram-lhe Peter muitos doentes que ele poderia curá-las. E um da multidão aventurou a dizer a Pedro: Peter, em nossa presença fizeste muitos cegos para ver e os surdos ouvirem e os coxos a andar, e que te socorria força fraca e dado a eles. Mas porque fizeste não socorreu tua filha, a virgem, que cresceu bonito e crê no nome de Deus. Pois eis que ela um lado está totalmente paralisado, e ela se deitara ali estendido no impotente esquina. Vemos os que foram curados por ti, a tua própria filha tens negligenciado. Mas Peter sorriu e disse-lhe: Meu filho, é manifesto a Deus somente porque seu corpo não é todo. Saiba então que Deus não é fraco nem impotente para conceder o seu presente à minha filha, mas que a tua alma pode ser convencido, e os que estão aqui presentes podem mais acreditar. Então ele olhou a sua filha e disse-lhe: Levante-te-se do teu lugar, sem qualquer ajudando-te exceção apenas de Jesus, andar inteiro antes de tudo isso, e vinde a mim. E levantou-se e foi ter com ele. E a multidão rejubilou-se com o que havia acontecido. Então disse Peter-lhes: Eis que o seu coração está convencido de que Deus não é sem força a respeito de tudo o que pedimos dele. Em seguida, eles se alegraram ainda mais e louvaram a Deus. E Pedro disse à filha: Vá ao teu lugar, e lança para baixo e ser novamente em tua enfermidade, por isso é conveniente para mim e para ti. E a moça voltou e deitou-se no seu lugar e foi como dantes. E toda a multidão chorava, e orou Peter para fazê-la toda. Mas Pedro disse-lhes: Vive o Senhor, este é conveniente para ela e para mim. Pois no dia em que ela nasceu para mim, tive uma visão, e o Senhor disse-me: Peter, este dia é uma grande tentação. Nasceu-te, por esta filha trará a ferir a muitas almas, se seu corpo continuar todo. Mas eu pensei que a visão fez zombar de mim. Agora, quando a jovem tinha 10 anos, uma pedra de tropeço foi preparado para muitos por causa dela. E um superior homem rico, por nome de Ptolomeu, quando ele tinha visto a moça com ela Balneares mãe, enviou-lhe para levá-la para a esposa. Mas sua mãe não consentiu. E enviou oft-tempos para ela, e não podia esperar. Aqui uma folha está perdido. O sentido, no entanto, não é difícil de fornecer. Agostinho fala, citando apócrifos atos, de uma filha de Peter golpeado com paralisia na oração de seu pai. Ptolemaeus, incapaz de ganhar a donzela por meios justos, vem e leva embora. Peter ouve dele e reza a Deus para protegê-la. Sua oração foi ouvida. Ela é golpeado com paralisia de um lado do seu corpo. Em seguida, o texto retoma: Os servos de Ptolemaeus trouxe a moça e se deitou antes de a porta da casa e partiu. Mas quando percebi isso, eu e sua mãe, quis desceu e encontrou a moça, que todo um lado de seu corpo de seus dedos dos pés até a cabeça estava paralisada e atrofiada. E nós levou-a para longe, louvando ao Senhor que tinha preservado sua serva da corrupção e vergonha e corrupção. Esta é a causa da matéria, porque a donzela permanece assim até hoje. Agora, então, é apropriado para você saber o final de Ptolomeu. Ele foi para casa e entristeceu noite e dia a mais do que lhe tinha acontecido, e em razão das muitas lágrimas que ele derramou, ele se tornou cego. E quando ele tinha resolvido para se levantar e se enforcar, cerca da hora 9 do dia, viu uma grande luz que iluminou toda a casa, ouviu uma voz que lhe dizia: Ptolemaeus, Deus não te deu os vasos para a corrupção e vergonha, e ainda mais acaso não tornou-te tu que acreditou em mim para contaminar o meu virgem, a quem tu saberás como tua irmã, como se eu fosse a ti tanto um espírito, Mas levanta-te e vai depressa à casa do apóstolo Pedro, e tu verás a minha glória. Eles vos farão saber o que te convém fazer. Mas Ptolemaeus não foi negligente, e convidou os seus servos lhe mostrar o caminho e trazê-lo para mim. E, quando chegaram a mim, ele-me tudo o que lhe tinha sucedido pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo disse. Em seguida, ele viu com os olhos da sua carne, e com os olhos de sua alma, e muita gente acreditou, em Cristo. E ele fez-lhes bem e deu-lhes o dom de Deus. Posteriormente Ptolemaeus morreu, partindo desta vida, e foi para o seu Senhor. E quando ele fez seu testamento, ele deixou um pedaço de terra em nome da minha filha, pois através dela ele acreditava em Deus e foi feito todo.
Mas eu, para quem a alienação dos mesmos caiu, exercido com grande cuidado, eu vendi o terreno, e só Deus sabe, nem eu nem a minha filha, recebi do preço. Eu vendi terra e manteve nada de trás do preço, mas deu todo o dinheiro aos pobres. Sabe, pois, ó servo de Jesus Cristo, que Deus lhe dirige os que são seus, e boa prepara para cada um deles, embora pensemos que Deus esqueceu de nós. Portanto, agora, irmãos, sejamos tristes e vigiar e orar, e assim será a bondade de Deus olha para nós, sobre o qual esperamos. E ainda mais discurso fez Peter espera diante de todos, e glorificavam o nome de Cristo. O Senhor deu-lhes todo o pão. E, quando ele tinha distribuído-lo, ele se levantou e foi para sua casa. A cena deste episódio é provavelmente Jerusalém. O assunto do que foi muitas vezes utilizado por escritores posteriores, mais notavelmente, talvez, pelo autor do final dos Atos dos S.S. Nereu e Achileus, V ou VI século, que dá à filha um nome, Petronila, que passou para calendar-se, como Perronelli, Pernel ou Parneu tornou-se familiar. Alguns críticos têm questionado se esta peça realmente pertence aos Atos de Pedro, mas o peso de probabilidade e de opinião é contra eles. Nada pode ser mais claro do que é um excerto de um livro maior, e que é antiga, o manuscrito pode ser do século IV. Além disso, Agostinho, em Lidar com Atos Apócrifos, faz alusão à história nele contidas. Que o outro grande livro da antiga data Lidar com obras de Pedro podemos imaginar salvar os Atos. E a filha do jardineiro, Agostinho. Contra Adimantus, Xvi 5, diz ao seu adversário maniqueísta: a história de Peter matando Ananias e Safira por uma palavra é muito estupidamente responsabilizado por aqueles que nos Atos Apócrifos ler e admirar tanto um incidente. Eu mencionei sobre o apóstolo Tomé, a morte do copeiro da festa, em seus Atos, e que a filha de Peter próprio foi acometido de paralisia na oração de seu pai, e que a filha de um jardineiro morreu com a oração de Pedro. Sua resposta é que era conveniente para eles, que a pessoa deve ser desativado por paralisia e o outro deve morrer, mas não negam que isso aconteceu nos a oração do apóstolo. Esta alusão à filha do jardineiro permaneceu um enigma até recentemente. Mas uma passagem na epístola de Tito, já citado, nos diz que a essência da história. Um certo jardineiro teve uma filha, uma virgem, filha única de seu pai. Ele pediu a Pedro para rezar por ela. A seu pedido, o apóstolo respondeu-lhe que o Senhor lhe daria o que era útil para sua alma. Imediatamente a menina caiu morto. O digno ganho é apropriado a Deus, para escapar à insolência da carne e mortificar a ostentação do sangue. Mas aquele homem velho, sem fé, e não saber a grandeza do favor celestial, ignorante do benefício divino, suplicou a Pedro que sua única filha pode ser levantada novamente. E quando ela foi criada, não muitos dias depois, como poderia ser a dia, o escravo de um crente que deu entrada na casa correu sobre ela e arruinou a menina, e ambos desapareceram. Esta era, evidentemente, um contraste com a história da filha de Peter, e, provavelmente, seguido imediatamente sobre ele nos Atos. Há uma outra frase adequada à situação, que Dom de Bruyne encontrado em Cambrai MS. Da coleção, a século XIII de Apoptagmas, e impresso com os extractos da Epístola de Tito. Que os mortos não estão a ser lamentada em demasia, Pedro, falando a alguém que lamentou, sem paciência a perda de sua filha, disse: assim, muitos assaltos do diabo, tantos varrinhos do corpo, tantos desastres do mundo tem. Ela escapou e tu lágrimas te deste, como se tivesses conhecido não o que tu toleras em ti mesmo, o que é bom já te acontecido. Isso pode muito bem ser parte do discurso de Pedro para o jardineiro enlutada. E em o Vercelli Atos. E no momento em que Paulo foi peregrinando em Roma e confirmando muitos na fé, ele veio também aconteceu que pelo nome Cândida, a esposa de Quartos, que estava por cima das prisões, ouviu Paulo e prestado atenção às suas palavras e acreditava. E quando ela havia instruído seu marido também, e ele acreditava, Quarto sofreu Paulo para ir para onde ele iria longe da cidade, a quem Paulo disse: se isto for a vontade de Deus, ele irá revelar-se em mim. E depois de Paulo estavam em jejum de 3 dias e pediu do Senhor o que deve ser rentável para ele. Ele teve uma visão, mesmo o Senhor dizendo-lhe:
levanta-te, Paul, e torna-se um médico no teu corpo, ou seja, indo para lá em pessoa, para os que estão em Espanha. Ele, portanto, tendo relacionadas com os irmãos o que Deus lhe havia ordenado, sem hesitar, preparou-se para expor a partir da cidade. Mas quando Paulo estava prestes a partir, houve grande pranto por toda a irmandade, porque eles achavam que eles deveriam ver Paulo não mais, de modo que até mesmo alugar suas roupas. Para eles tinham em mente também como que Paulo tinha, muitas vezes, disputavam com os médicos dos judeus e Confútedes, dizendo: Mãos Cristo, a quem seus pais estabelecidas, aboliu os seus sábados e jejuns e dias santos e circuncisão, e as doutrinas dos homens. E o resto das tradições ele aboliu. Mas os irmãos lamentaram, eis conjurou, Paulo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não deve estar ausente acima de 1 ano, dizendo: Nós sabemos que o teu amor por teus irmãos não se esqueça de nós quando fores lá chegarão, nem começar a nos abandonar, como crianças sem mãe. E quando rogaram-lhe muito tempo com lágrimas, veio do céu um som, e uma grande voz dizendo: Paulo, servo de Deus é escolhido para ministrar todos os dias da sua vida, pelas mãos de Nero o ímpio, e ímpios ele será aperfeiçoado antes de seus olhos. E um grande temor sobre os irmãos por causa da voz que veio do céu, e eles foram confirmados ainda mais na fé. E agora trouxeram pão e água para o sacrifício, para que pudesse fazer oração e distribuí-lo para todos. Entre os quais havia acontecido que uma mulher chamada Rufina desejado, ela também, para receber a Eucaristia nas mãos de Paulo, a quem Paulo, cheio do Espírito de Deus, disse enquanto se aproximava: Rufina, tu não vens dignamente ao altar de Deus, decorrente de lado aquele que não é teu marido, mas um adúltero, e saíste para receber a Eucaristia de Deus. Pois eis que Satanás o espantarão teu coração e atira-te para baixo à vista de todos os que creem no Senhor. Os que veem e creem pode saber que eles têm acreditado no Deus vivo, o pesquisador dos corações. Mas, se tu se arrepender da tua ato, ele é fiel que é capaz de apagar o teu pecado e colocando-te livre deste pecado. Mas se tu não se arrependem, estando tu ainda és no corpo, devorando fogo e trevas exteriores devem receber-te por sempre. Imediatamente Rufina caiu, sendo acometido de paralisia de sua cabeça até as unhas dos pés, e ela não tinha poder de falar, dado a ela, para a língua estava preso. E quando ambos acreditavam que eles, na fé, e os neófitos, vendo isso, bater no peito, lembrando-se de seus pecados antigos e lamentou e disse: Não sei se Deus perdoará os pecados passados que temos cometido. Em seguida, Paulo pediu silêncio e disse: Homens e irmãos que agora começaram a crer em Cristo, se vos não continuarem seus trabalhos anteriores da tradição de vossos pais, e guardar-vos de todo engano e ira e furor e adultério e corrupção, e do orgulho e da inveja e desprezo e inimizade, Jesus o Deus vivo vos perdoará vos que fizestes por ignorância. Portanto, servos de Deus, armem-se cada um no seu homem interior com paz, paciência, bondade, fé, caridade, conhecimento, sabedoria, amor dos irmãos, a hospitalidade, a misericórdia, a abstinência, a castidade, a bondade, a justiça. Então vos tem para o seu guia para sempre o primogênito de toda a criação, e terá força em paz com nosso Senhor. E quando eles tinham ouvido falar dessas coisas de Paulo, rogaram-lhe para orar por eles. E Paulo levantou a voz e disse: Ó Deus eterno, Deus dos céus, Deus de majestade indescritível, divindade, que tens confirmados todas as coisas por tua palavra, que tens à toa em todo o mundo, a cadeia de tua graça, Pai de teu santo Filho Jesus Cristo, que juntos peço-te pelo teu Filho Jesus Cristo, fortalecer as almas que foram antes de incrédulos, mas agora são fiéis. Uma vez que eu era um blasfemo, agora estou blasfemado. Uma vez que eu era um perseguidor, agora eu sofro em perseguição dos outros. Uma vez que eu era o inimigo de Cristo, agora eu oro para que eu possa ser seu amigo, pois confio na sua promessa e na sua misericórdia. E explicar-me fiel e que recebi o perdão dos meus pecados anteriores. Portanto, exorto-vos também, irmãos, a acreditar no Senhor, o Pai Todo-Poderoso, e colocar toda a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, acreditando nele, e nenhum homem deve ser capaz de arrancá-lo de sua promessa.
curvar os joelhos, portanto, juntos e recomendo-me para o Senhor, que estou prestes a definir-vos de outra nação, que a sua graça pode ir antes de mim e descartar minha viagem corretamente, que ele pode receber os seus utensílios santo e crer, para que eles, dando graças para a minha pregação da palavra do Senhor, pode ser bem fundamentada na fé. Mas os irmãos choraram muito tempo e orou ao Senhor com Paul, dizendo: Se tu, Senhor Jesus Cristo, com Paulo e restaurá-lo para nós todo, pois sabemos nossa fraqueza que está em nós até hoje. E uma grande multidão de mulheres eram ajoelhado, orando e suplicando Paul, e eles se beijaram seus pés e acompanharam-no até o porto. Mas Dionísio e Balbo, da Ásia, cavaleiros de Roma, e homens ilustres, e um senador por nome Demétrio morada por Paulo em sua mão direita e disse: Paul, eu teria vontade de deixar a cidade, se eu não fosse um magistrado, que eu pode não desviará de ti. Também a partir de casa de César Cleobius e Pitos e Lisimachos e Aristeu e duas matronas Berenice e Pilostrate, com Narcissus o presbítero depois de terem acompanhou-o até o porto, mas enquanto uma tempestade do mar veio, ele, Narcissus, enviou irmãos de volta a Roma, que se qualquer seria, ele poderia vir para baixo e ouvir Paulo até que ele partiu, e a audiência que os irmãos subiu à cidade. E quando disse aos irmãos que haviam permanecido na cidade, e o relatório foi espalhados, alguns em animais, e alguns a pé, e outros por meio do Tibre desceu para o porto, e foram confirmados na fé para 3 dias, e no 4º dia, até a 5ª hora, orando em conjunto com Paul, e fazer a oferta, e eles colocaram tudo o que era necessário no navio, e o entregou 2 jovens, crentes, para velejar com ele, e despediu-se dele no Senhor e retornou a Roma. Tem havido grande controvérsia sobre estes 3 capítulos, se eles não são um trecho dos Atos de Paulo, ou se eles são uma adição feita pelo escritor do original grego do Vercelli Atos. Se eles são dos Atos de Paulo, isso significa que nesses Atos Paul foi representado como visitar Roma 2 vezes, e indo para a Espanha entre as visitas. Evidentemente, se isso era assim, ele não voltar em linha reta a partir de Espanha para Roma. Pelo menos, a copta não dá nenhuma indicação de que as profecias de Cleobius e Mirte foram proferidas em Espanha. A questão é uma tarefa difícil. Todos permitem que o escritor dos Atos de Pedro conheciam e usavam os Atos de Paulo, mas há uma forte oposição à ideia de que Paul relacionada às 2 visitas a Roma. O escritor de Paul, obviamente, sabia as leis canônicas muito bem e, obviamente, tomou grandes liberdades com eles. Será que ele vai tão longe, uma pergunta, como a suprimir e ignorar toda a história do julgamento antes de Félix e do naufrágio? Se ele disse de uma só visita a Roma, a última parece que ele fez, para as condições descritas no martírio, Paul bastante livre e martirizados muito pouco depois de sua chegada são totalmente inconciliáveis. Com Lucas, Paul chegar em custódia e viver pelo menos 2 anos na cidade. Agora, depois de alguns dias houve uma grande comoção no meio da igreja. Para alguns disseram que tinham visto obras maravilhosas feitas por um homem cujo nome era Simão, e que ele estava em Arícia, e eles ainda acrescentou que ele disse ele era um grande poder de Deus e sem Deus ele não fez nada. Não é este o Cristo? Mas acreditamos naquele que Paulo pregou a nós. Porque por ele temos visto ressuscitam os mortos, e os homens entregues a partir de diversas enfermidades, mas esse homem procura contenção. Sabemos que, mas o que esta afirmação é, não sabemos, pois não há grande alvoroço feito entre nós. Por acaso, também agora ele entrará em Roma. Para ontem rogavam-lhe com grandes aclamações, dizendo-lhe: Tu és Deus na Itália, tu és o Salvador dos romanos. Pressa rapidamente até Roma. Mas ele falava com as pessoas com uma voz estridente, dizendo: Amanhã sobre o 7º hora deve ver-me voar por cima da porta da cidade na forma, hábito, em que vos agora ver-me falar-vos. Portanto, irmãos, se bem vos parece, vamos e aguardar atentamente a questão da questão. Todos eles, portanto, corriam juntos e chegaram à porta. E quando foi a 7ª hora, eis que de repente um pó foi visto no céu de longe, como uma fumaça brilhando com raios que se estende muito longe disso. E quando chegou perto da porta, de repente, ele não foi visto, e depois ele apareceu, de pé no meio do povo.
qual todos adoraram, e tomou conhecimento de que ele era o mesmo que foi visto por eles no dia anterior. E os irmãos não eram um pouco ofendidos entre si, vendo, além disso, que Paulo não estava em Roma, nem Timóteo, nem Barnabé, pois eles haviam sido enviados para a Macedônia por Paulo, e que não havia ninguém para nos confortar, para falar nada dos que tinha, mas apenas tornar-se catecúmenos. E, como Simão se exaltou ainda mais pelas obras que ele fez, e muitos deles diariamente chamado por um feiticeiro, e outros um enganador, de tão grande multidão que tinha sido confirmados na fé, todos caíram afastados salvar Narcissus o presbítero e 2 mulheres no alojamento dos Bitínias, e 4 que não podia mais sair de sua casa, mas foram fechados, dia e noite. Esses deram-se em oração, dia e noite, rogando ao Senhor que Paulo pode retornar rapidamente, ou algum outro que deve visitar os seus servos, porque o diabo lhes tinha feito cair pela sua impiedade. E enquanto oravam e jejuavam, Deus já estava ensinando Pedro em Jerusalém do que deve vir a passar. Por enquanto os 12 anos que o Senhor Cristo tinha ordenado que lhe foram cumpridas, ele lhe mostrou uma visão desta maneira, dizendo-lhe: Pedro, que Simão, o mágico que lançaste da Judeia, condená-lo, tem de novo vir antes te impedido, em Roma. E que saberás pouco, e para que saibas em poucas palavras, para todos os que acreditam em mim tenha Satanás fez cair por seu artesanato e de trabalho, cujo poder Simão agrada o próprio ser. Mas te atrasar, não estabelecido no dia seguinte, e não acharás um navio pronto, partindo para a Itália, e dentro de alguns dias eu te mostrarei a minha graça, que tem nela nenhuma má vontade. Peter então, admoestou pela visão, relacionado aos irmãos, sem demora, dizendo: é necessário que eu subiremos a Roma para lutar com o inimigo e adversário do Senhor e de nossos irmãos. E desceu a Cesareia e embarcou rapidamente no navio, da qual a escada já foi elaborado, não tendo qualquer disposição com ele. Mas o governador do navio, cujo nome era Pion, olhou para Pedro e disse: tudo que temos, tudo é teu. Para que mérito há que, se tomarmos em um homem semelhante a nós, que é no caso incerto, dificuldade, e compartilhar não tudo que temos contigo, mas apenas vamos ter uma viagem próspera. Mas Peter, dando-lhe graças por aquilo que ele ofereceu, o próprio jejum, enquanto ele estava no navio, tristemente, novamente, consolando-se porque Deus representaram-o digno de ser um ministro em seu serviço. E depois de alguns dias o governador do navio se levantou na hora do seu jantar e pediu a Pedro para comer com ele, e disse-lhe: ó tu, quem és? Eu sei quem não te, mas como eu acho, eu tomo-te por um servo de Deus. Porque, como eu estava dirigindo o meu navio à meia-noite, percebi a voz de um homem do céu, dizendo: Teon, Teon. E 2 vezes ele me chama pelo meu nome e me disse: entre os que navegam contigo deixou Pedro ser muito honrado por ti, pois por ele te é o resto ser preservada segura sem qualquer mágoa após um curso como tu não houveste para. E Peter acreditava que Deus se digne de mostrar sua providência sobre o mar para os que estavam no barco, e desde então começou a Peter para declarar a Teon as grandes obras de Deus, e como o Senhor o havia escolhido entre os apóstolos, e por um negócio que ele navegou para a Itália. E diariamente ele comunicou-lhe a palavra de Deus. E considerando que ele percebida por sua caminhada que ele era de uma mente na fé e um digno ministro, diácono. Agora, quando havia uma calma sobre o navio em Adria, do mar Adriático, Teon mostrou a Pedro, dizendo-lhe: se tu conta-me digno, a quem possas batizar com o selo do Senhor tens uma oportunidade. Para todos os que estavam no navio tinha adormecido, sendo bêbado. E Pedro, descendo por uma corda e batizou Teon em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele veio para fora da água regozijando-se com grande alegria, e Pedro também estava feliz porque Deus tinha contabilizado Teon digno de seu nome. Áridas aconteceu quando Teon foi batizado, apareceu no mesmo lugar um jovem brilhante e bonita, dizendo-lhes: paz seja convosco. Imediatamente Peter e Teon subiu e entrou na cabine. E Peter tomou o pão e deu graças ao Senhor, que tinha contabilizado digno de seu santo ministério, e para que os jovens tinham aparecido para eles, dizendo: paz seja convosco. E ele disse:
tu melhor e um santo sozinho, e tu que tens apareceu-nos, ó Deus Jesus Cristo, e em teu nome tem este homem agora sido lavado e selado com a tua santa selo. Portanto, em teu nome que eu concedo-lhe a tua Eucaristia, para que ele seja teu servo perfeito, sem culpa para sempre. E como eles festejaram e se alegraram no Senhor, de repente veio um vento, não veemente, mas moderado, na proa do navio, e não cessaram durante 6 dias e tantas noites, até que veio a Puteoli. E quando eles tinham tocado em Puteoli, Theon saltou para fora do navio e foi para a pousada onde ele estava acostumado a apresentar, para se preparar para receber Peter. Agora ele com quem ele apresentou foi pelo nome Ariston, que sempre agradável temem ao Senhor, e por causa do nome Theon confiou-se com ele, teve relações com ele. E, quando chegou à pousada e viu Ariston, Theon disse-lhe: Deus, que tem contabilizado-te digno de servir-lhe, tem comunicado a sua graça a mim também por seu santo servo Pedro, que tem agora navegou comigo da Judeia, sendo comandado por nosso Senhor vir à Itália. E quando soube que Ariston caiu sobre o pescoço de Theon e abraçou-o e suplicou-lhe para trazê-lo para o navio e mostrar-lhe Peter. Para Ariston disse que desde que Paulo expôs até a Espanha não havia homem algum dos irmãos com quem ele poderia se refrescar, e, além disso, um judeu havia invadido a cidade, chamado Simão, e com seus encantos da magia e sua maldade ele fez toda a fraternidade cair desta maneira e que, por isso que eu também fugi de Roma, esperando a vinda de Pedro. Para Paulo nos disse dele, e também tenho visto muitas coisas em uma visão. Agora, portanto, eu acredito em meu Senhor que ele vai construir novamente seu ministério. Para tudo isso engano deve ser erradicado do meio de seus servos. Por nosso Senhor Jesus Cristo é fiel, que é capaz de restaurar nossas mentes. E quando Theon ouviram estas coisas de Ariston, que choravam, seu espírito foi levantado, aumentado, ainda mais e ele era o mais fortalecido, porque percebeu que ele tinha acreditado no Deus vivo. Mas quando eles vieram juntos até o navio, Peter olhou para eles e sorriu, ser cheio do Espírito. De modo que Ariston, caindo no rosto aos pés de Pedro, disse assim: Irmão e Senhor, essa parteaste nos santos mistérios e choveste o caminho certo que é no Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que por meio de ti a mostrará a sua vinda. Perdemos todos eles quem Paulo tinha entregue a nós, pela eficácia de Satanás. Mas agora eu confio no Senhor que vos ordenei que chegará a nós, ou envio de ti como seu mensageiro, que ele tem contabilizados nos dignos de ver suas grandes e maravilhosas obras de tuas meios. Peço-te, portanto, apressa-te à cidade, porque eu deixei os irmãos que têm tropeçou, que vi cair na tentação do diabo, e fugiu para cá, dizendo-lhes: Irmãos, estai firmes na fé, pois é da necessidade que dentro desses 2 meses a misericórdia de nosso Senhor traga seu servo vós. Porque eu tinha tido uma visão, mesmo Paul, dizendo-me: Ariston, refugia-te para fora da cidade. E quando eu ouvi, eu acreditava sem demora e saiu no Senhor, embora eu tinha uma enfermidade na minha carne, e veio para cá. E dia a dia eu em pé na beira-mar pedindo os marinheiros: Pedro navegou com você. Mas agora com a abundância da graça de Deus, eu te suplico, subamos até Roma sem demora, para o ensino deste homem mau prevalecer ainda mais. E, como Ariston disse isso com lágrimas, Peter deu-lhe a mão e levantou-se da terra, e Pedro também gemendo, disse com lágrimas: Ele nos tem impedido que tentou todo mundo por seus anjos. Mas aquele que tem poder para salvar seus servos de todas as tentações devem saciar seus enganos e colocá-los sob os pés dos que acreditaram em Cristo, a quem pregamos. E, quando eles entraram pela porta, Theon suplicou Peter, dizendo: Tu não conforta-te em qualquer dia em tão grande viagem, mar? E agora depois, antes, tão difícil uma viagem tu estabelecido imediatamente do navio? Alcatrão e conforta-te, e assim tu estabelecido. Para daqui a Roma sobre um pavimento de sílex temo que sejas ferido pela agitação. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: E se acontecer que uma pedra de moinho foram pendurados em cima de mim, e da mesma forma sobre o inimigo de nosso Senhor, mesmo como meu Senhor disse-nos de qualquer que ofendeu um dos irmãos, e eu afogados no mar.
Mas pode ser não só uma pedra de moinho, mas o que é muito pior, mesmo que eu, que sou inimigo deste perseguidor dos seus servos, deveria morrer longe dos que creram no Senhor Jesus Cristo. Assim fica. A sentença é corrompida. O sentido é que Pedro deve a todo custo estar com seus companheiros cristãos, ou ele vai incorrer ainda pior castigo do que ameaçado por palavras de nosso Senhor. E de nenhuma exortação poderia Tion prevalecer para persuadir-lhe que ficasse lá, mesmo um dia. Mas o próprio Tion entregue tudo o que estava no navio a ser vendido pelo preço que ele pensou bem, e seguiu Peter até Roma. Quem Ariston trouxeram-lhe a morada de Narcissus o presbítero. Agora, o relatório foi propalado pela cidade aos irmãos que foram dispersos, por causa de Simão, que ele poderia mostrar a ele para ser um enganador e um perseguidor dos homens bons. Portanto, toda a multidão correu em conjunto para ver o apóstolo do Senhor estadia, ele mesmo, ou os irmãos, em Cristo. E no primeiro dia da semana, quando a multidão se reuniu para ver a Pedro, Pedro começou a dizer em alta voz: varões, aqui apresentar essa confiança em Cristo, vós os que por um pouco de espaço sofreram tentação, aprender por que causa a Deus enviou o seu Filho ao mundo, e por isso ele o fez nascer da Virgem Maria. Para que ele então teria feito senão para nos adquirir alguma graça ou dispensação? Até porque ele iria tirar toda a ofensa e toda a ignorância e todos os artifícios do diabo, suas tentativas, começos, e sua força com que prevaleceu outrora, diante do nosso Deus resplandeceu no mundo. E enquanto os homens por ignorância caiu para a morte por muitas e diversas enfermidades, Deus Todo-Poderoso, movido de compaixão, enviou o seu Filho ao mundo. Com quem eu era, e ele, ou eu, andou sobre a água, da qual eu me permanecera witness, e não testemunhar que ele, em seguida, trabalhou no mundo por meio de sinais e maravilhas, tudo o que ele fez. Eu confesso, irmãos muito amados, que eu estava com ele, mas eu negou-lhe, mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não apenas uma vez, mas 3 vezes. Pois havia malcães que tinham vindo sobre mim como fizeram aos profetas do Senhor. E o Senhor imputada não a mim, mas voltou para mim e teve compaixão da enfermidade da minha carne, quando, ou assim que, depois disto amargamente me chorou e lamentou a fraqueza da minha fé, porque eu estava enganados pelo diabo e não ter em mente a palavra do meu Senhor. E agora digo-vos, ó homens e irmãos, que estão reunidos em nome de Jesus Cristo, contra você também tem o enganador Satanás destinado suas flechas, para que possais saiam do caminho. Mas fraca não, irmãos, não deixe que a sua queda espírito, mas ser forte e perseverar, e a dúvida não, porque se Satanás me fez tropeçar, a quem o Senhor tinha em grande honra, para que eu neguei a luz da minha esperança, e se ele me derrubou e me convenceu a fugir como se eu tinha colocado a minha confiança em um homem, que vos parece que ele vai fazer-vos que são apenas novos na fé? Será que supondes que ele não iria transformá-lo afastado para fazer-lhe inimigos do reino de Deus, e lançou-o para baixo para a perdição por um engano novo, o último ou para quem ele expulsa da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um filho da perdição para sempre. Convertei-vos, pois, irmãos, escolhidos do Senhor, e ser forte em Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nenhum dos homens viu a qualquer momento, nem podem ver, senão aquele que crê nele. E sede conscientes de onde essa tentação veio sobre você. Pois é, não só por palavras que eu iria convencê-lo que este é Cristo, a quem eu prego, mas também por ações, e superando as grandes obras de poder fazer, exorto-vos pela fé que há em Cristo Jesus, que nenhum de você olhar para qualquer outra salvá-lo de que foi desprezado e escarnecido dos judeus, mesmo este Nazareno que foi crucificado e morto e ao 3º dia ressuscitou. E os irmãos se arrependeram e pediu a Pedro para lutar contra Simão, quem disse que ele era o poder de Deus, e se alojaram na casa de Marcelos o senador, a quem ele tinha convencido por seus encantos, dizendo: acreditar em nós, irmão Peter. Não era um homem entre os homens tão sábio quanto esta Marcelos. Todas as viúvas, que confiaram em Cristo, recorreu a ele. Todos os órfãos foram alimentados por ele. E o que mais, irmão? Todos os pobres chamado Marcelo seu patrono, e sua casa foi chamado a casa dos estrangeiros e dos pobres, e do imperador disse-lhe:
Eu te guardarei em cada escritório, para que não te despojam as províncias para dar dons aos cristãos. E Marcelos respondeu: todos os meus bens são também teu. E César disse-lhe: mina eles estariam se tu capiteste-los para mim. Mas agora eles não são minhas, porque tu lhes dás a quem quiseres, e eu sei que não há o que pessoas vis. Tendo isso, então, diante de nossos olhos, irmão Peter, relatamos a ti, como o grande misericórdia deste homem é tornado a blasfêmia. Pois se ele não tinha ligado, também não devemos ter abandonado a fé santo de Deus nosso Senhor. E agora pede esta Marcelos com raiva desistirá de suas boas ações, dizendo: toda essa substância se passaram em todo esse tempo, em vão acreditar que eu dei para o conhecimento de Deus. De modo que se qualquer estrangeiro vem para a porta de sua casa, ele feriu como uma equipe e vos ordena-lhe ser batido, dizendo: oxalá que eu não tinha gasto muito dinheiro em cima destes impostores, e ainda mais se queixa ele diz, blasfemando. Mas se lá fique em ti qualquer misericórdia de nosso Senhor e alguma coisa da bondade dos seus mandamentos, não te socorrer o erro deste homem que tem feito tantas esmolas aos servos de Deus. E Pedro, quando ele percebeu isso, foi ferido com a aflição afiada e disse: as diversas artes e tentações do diabo, os artifícios e dispositivos do maligno. Aquele que nutre-se de si mesmo um incêndio poderoso no dia da ira, a destruição de homens simples, o lobo voraz, o devorador e espalhador de vida eterna. Tu enredam o primeiro homem na concupiscência e prendi-lo com o teu velho iniquidade e com a cadeia da carne. Tu és inteiramente o fruto amargo superior da árvore da amargura, que cendeste várias concupiscências sobre os homens. Tu obrigar Judas meu companheiro de discípulo e companheiro de apóstolo para fazer o mal e entregar-se nosso Senhor Jesus Cristo, que ti mesmos devem punir. Tu endurecer o coração de Herodes e te inflamar Faraó e obrigá-lo a lutar contra Moisés, servo santo de Deus. Tu dar ousadia a Caifás, que ele deveria entregar nosso Senhor Jesus Cristo para a multidão injustos. E até agora tu chouteste em almas inocentes com tuas flechas venenosas. Tu maligno, o inimigo de todos os homens, tu serás amaldiçoado da igreja dele o Filho do Santo Onipotente Deus, e como uma marca expulsos do fogo, tu ser extinta por os servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre ti a tua escuridão ser transformado e sobre os teus filhos, uma semente do mal. Sobre ti ser transformado tua maldade e as tuas ameaças. Sobre ti teus anjos são teus tentações, tu início de malícia e poço sem fundo da escuridão. Que a tua escuridão que tens de ser contigo e com os teus navios que tu houveste. Afastar os que crerem em Deus, afastar-se dos servos de Cristo e dos que desejo de ser seus soldados. Mantenha-te a ti mesmo as tuas vestes das trevas. Sem causa que notqueste a portas de outros homens, que não são teus, mas de Cristo Jesus que os guarda. Pois tu, que arrebata um lobo, deste levar consigo as ovelhas que não são teus, mas de Cristo Jesus, que os guarda com todo cuidado e diligência. Ix. Como Peter falou assim com grande tristeza da mente, muitos foram acrescentados aos que creram no Senhor. Mas os irmãos suplicou Peter para se juntar à batalha com Simão e não sofrer ele por mais tempo para irritar as pessoas. E sem demora Peter saiu rapidamente da sinagoga, montagem, e foi até a casa de Marcelo, onde Simão apresentada em muita gente o seguiu. E quando ele veio até a porta, chamou o porteiro e disse-lhe: vai, dize Simão, Peter por causa de quem fugiste da Judeia anseia pelo-te à porta. O porteiro respondeu, e disse a Pedro: Senhor, se tu és Pedro, eu não sei, mas eu tenho um comando. Porque tinha conhecimento de que ontem fizeste entrar na cidade, e disse-me, quer seja de dia ou de noite, em qualquer hora vier, dizer que eu não estou dentro. E Pedro disse ao jovem, disseste bem, em relatar o que ele te obrigou a dizer. E Pedro voltou-se ao povo que o seguia e disse, vos agora ver um grande e admirável maravilha. E Peter vendo um grande cão amarrado com uma corrente forte, foi até ele e fez soltá-lo, e quando ele foi solto o cachorro recebeu uma voz de homem e disse a Pedro, que te manda me fazer, tu servo do indizível e de estar Deus. Pedro disse-lhe, vai dize Simão no meio de sua empresa. Peter diz a ti, vem para fora, por tua causa que vim a Roma, tu maligno e enganador das almas simples.
E logo o cachorro correu e entrou dentro, e correu para o meio deles que estavam com Simão, e levantou as suas patas dianteiras em voz alta disse: É Simão, Pedro, o servo de Cristo, que se levantando diz porta a ti. Vem para fora, por tua causa que vim a Roma, tu mais perverso e enganador das almas simples. E quando Simão ouviu, e contemplou a visão incrível, ele perdeu as palavras com que foi enganando os que estavam presentes, e todos eles foram surpreendidos. Mas quando Marcelos viu ele saiu para a porta e ele próprio a leste aos pés de Pedro e disse: Peter, abraço os teus pés, tu santo servo do Deus Santo. Muito pequei, mas exata tu não os meus pecados, se há em ti a verdadeira fé de Cristo, a quem tu pregas, se tu lembram dos seus mandamentos, para odiar ninguém, para ser indelicado com ninguém, como eu aprendi com teu companheiro apóstolo Paulo. Não ter em mente os meus defeitos, mas reze por mim ao Senhor, o Santo Filho de Deus, a quem provocaram a ira, para que tenha perseguido seus servos, que eu não serei entregues com os pecados de Simão para o fogo eterno. Que tanto me convenceu que eu configurar uma estátua para ele com esta inscrição: Para Simão novo, jovem, Deus seu soubesse, ó Pedro, que pudeste ser ganha com dinheiro, gostaria de te dar todo o meu corpo, sim eu daria e desprezá-lo, para que pudesse ganhar a minha alma. Se eu tivesse filhos, gostaria de explicar-lhes como nada, se eu poderia acreditar no Deus vivo. Mas confesso que não teria enganado me salvar o que ele disse que ele era o poder de Deus. Ainda vai digo-te, ó suave, doce, Peter. Eu não era digno de ouvir-te tu servo de Deus, nem me foi confirmados na fé de Deus que está em Cristo. Portanto, era eu fiz a tropeçar. Peço-te, portanto, levar não está doente o que estou prestes a dizer, que Cristo, nosso Senhor, a quem tu pregas na verdade, disse a teus companheiros apóstolos na tua presença: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: remover a ti mesmo, e logo deve retirar-se. Mas isso Simão disse que tu, Pedro, estavas sem fé quando tu duvida, nas águas. E ouvi dizer que Cristo disse isso também: os que estão comigo não me entendeu. Se, então, vos a quem ele pôs as mãos, quem também que ele escolheu, tinha dúvida, eu, por isso, ter essa testemunha, arrepender-me, e refugiar-se em tuas orações. Recebe a minha alma, que se afastaram do nosso Senhor e da sua promessa. Mas eu acredito que ele vai ter misericórdia de mim que se arrependem. Para o Todo-Poderoso é fiel para me perdoar meus pecados. Mas Pedro disse em alta voz: a ti, Senhor nosso, seja glória e esplendor, ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, seja o louvor, glória e honra, mundo sem fim. Homem. Porque tu agora totalmente fortalecido e nos riado em ti, à vista de todos, Santo Senhor, confirme tomar selos e enviar a tua paz sobre ele e sobre a sua casa hoje, e tudo é perdido ou fora do caminho, só tu podes transformá-los todos novamente. Pedimos-te, Senhor, pastor das ovelhas que depois se espalharam, mas agora serão reunidos em um só por ti. Assim também recebem tu Marcelos como um dos teus cordeiros e sofrem ele não se desviem, rével, por erro ou ignorância. Sim, Senhor, recebe-o de que, com angústia e lágrimas entre até ti. E, como Pedro falou assim e abraçou Marcelos, Peter virou-se para a multidão que estavam junto dele e viu ali um que riu, sorriu, nos quais era um espírito muito mau. E Pedro disse-lhe: quem és aquele riso fizeste, mostra-te abertamente a todos que estão presentes. E ouvir isso o jovem correu para o pátio da casa e gritou em alta voz, e correu-se contra a parede e disse: Pedro, há uma grande disputa entre Simão e que o cão a quem enviaste. Para Simão diz ao cão: diga que não estou aqui. A quem o cão diz mais do que tu acusá-lo. Quando ele tiver realizado o mistério que mandaste, ele deve morrer em teus pés. Mas Pedro respondeu: tu também, diabo, quem quer que sejas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sair daquele jovem sem lhe fazer mal em tudo. Mostra-te a todos os que estão aqui. Quando o jovem ouviu isso, ele correu para frente e apegou-se uma grande estátua de mármore que foi criado na corte da casa, partiu-o em pedaços com seus pés. Agora era uma estátua de César. Que Marcelos contemplando feriu a testa e disse a Pedro: um grande crime tem sido cometido.
Porque, se este ser conhecida a César por algum intrometido, ele vai afligir-nos com punições doloridos. E disse-lhe Pedro: Eu te vejo não é o mesmo que foste um pouco atrás, porque tu disseste que foste pronto para gastar toda a tua substância para salvar a tua alma. Mas, se tu fato arrependes, acreditando em Cristo com todo o teu coração, tomar em tuas mãos da água que corre para baixo, e orar ao Senhor, e em seu nome espargirá sobre os pedaços da estátua e será tudo como que era antes. E Marcelos, sem hesitar, mas crendo com todo o seu coração, antes que ele tomou a água, levantando as mãos e disse: Eu acredito em ti, ó Senhor Jesus Cristo, pois agora estou provado por teus apóstolo Pedro, se eu acredito corretamente no santo nome teu. Portanto, eu tomar água nas minhas mãos, e em teu nome que eu polvilhe estas pedras que a estátua pode tornar-se inteiro como era antes. Se, portanto, Senhor, seja feita a tua vontade que eu continue no corpo e sofrer nada em mãos de César, deixe esta pedra ser inteiro como era antes. E aspergiu água sobre as pedras, e a estátua tornou-se todo. Vereat Peter exultou que Marcelo não duvidou em pedir ao Senhor, e Marcelos foi exaltado em espírito para que o sinal tal foi feito pela primeira vez por suas mãos. E ele acreditava, portanto, de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por quem todas as coisas impossíveis se tornam possíveis. Shem. Mas Simão dentro da casa disse assim para o cão: Diga Peter que eu não estou dentro. Quem o cão respondeu na presença de Marcelos: Tu superior maligno e sem vergonha, inimigo de tudo o que viver e crer em Cristo Jesus, aqui é um animal mudo enviado a ti, que já recebeu uma voz humana para confundir-te e te mostram ser um enganador e mentiroso. Tiraste pensou tanto tempo, quer dizer, por fim. Diga a ele que eu não estou dentro. Não és tu vergonha de expressar as tuas palavras fracas e inúteis contra Pedro, o pastor e apóstolo de Cristo, como se tu pudesses esconde-te com ele que ordenou-me a falar contra ti na tua face. E isso não por causa de ti, mas porque deles quem foste enganando e enviar para a destruição. Maldito, portanto, serás tu, ó inimigo e corruptor do caminho da verdade de Cristo, que deve comprovar pelo fogo que morre não, e na escuridão exterior, as tuas iniquidades que tens cometido. E, tendo dito, o cão saiu e o povo o seguia, deixando Simão sozinho. E o cão veio a Pedro como ele sentou-se com a multidão que veio para ver o rosto de Peter, e o cão relatou o que ele tinha feito a Simão. E assim falou o cão ao anjo e apóstolo do verdadeiro Deus: Pedro, tu has de ter uma grande disputa com o inimigo de Cristo e seus servos, e muitos que foram enganados por ele te convertei-vos na fé. Portanto tu receber de Deus a recompensa do teu trabalho. E quando o cão tinha dito isso, ele caiu aos pés do apóstolo Pedro e entregou o espírito. E quando a grande multidão viu com espanto o cachorro falando, eles começaram então, alguns se jogar-se aos pés de Pedro, e alguns disseram: Mostra-nos um outro sinal, para que possamos crer em ti, como um ministro do Deus vivo. Para Simão também fez muitos sinais em nossa presença e, portanto, nós também segui-lo. Xii. E Pedro voltou-se e viu um arenque, sardinha, pendurado em uma janela, e tomou-a e disse ao povo: Se vos agora ver este nadando na água como um peixe, sereis capazes de acreditar naquele que eu prego. E eles disseram a uma só voz: Em verdade que te crerem. Então ele disse: Agora havia um banho para nadar na mão. Em teu nome, ó Jesus Cristo, pois que até então não se acreditava, à vista de todos esses vivem e nadar como um peixe. E ele, atirando o arenque para o banho, e ele viveu e começou a nadar. E todo o povo viu o peixe nadando, e ele não fez isso em apenas aquela hora, para que não se disse que era uma ilusão, fantasma, mas ele fez a nadar por um longo tempo, de modo que eles trouxeram muita gente de todos os quadrantes e mostrou-lhes o arenque que foi feito um peixe vivo, de modo que algumas das pessoas ainda expressos pão para ele. E eles viram que era todo. E vendo isso, muitos seguiram Pedro e creram no Senhor. E reuniram-se dia e noite até a casa de Narciso o presbítero. E Pedro discursou-lhes as escrituras dos profetas e das coisas que nosso Senhor Jesus Cristo havia feito tanto em palavras e obras. Chave. Mas Marcelos foi confirmado diariamente pelos sinais que ele viu operados por Peter através da graça de Jesus Cristo, que ele concedeu a ele.
E Marelos correu em cima de Simão quando ele se sentou em sua casa na câmara de jantar, e amaldiçoou e disse-lhe: Tu mais adversa e pestilento dos homens, corruptor da minha alma e minha casa, que terias me fez cair para longe do meu Senhor e Salvador Cristo. E impor as mãos sobre ele, ele ordenou que ele fosse empurrado para fora de sua casa. E os servos de ter recebido essa licença, cobriu-o com censuras. Alguns fustigar a seu rosto, outros vencê-lo com paus, outros atirar pedras, outros esvaziado vasos cheios de sujeira sobre a sua cabeça, mesmo aqueles que em sua conta tinha fugido de seu mestre e foi um longo tempo agrilhoado. E outros seus conservos, de quem ele tinha falado mal para seu senhor, o repreendeu, dizendo-lhe: Agora, pela vontade de Deus que vos teve misericórdia de nós e do nosso mestre, vamos recompensar-te com uma recompensa em forma. E Simão, astutamente espancado e expulso da casa, correndo à casa onde Peter apresentado, mesmo à casa de Narciso, e de pé no portão gritou: Eis-me aqui, Simão. Vem tu para baixo, Peter, e eu convencerá-te que tens. Acreditava em um homem que é um judeu e filho de um carpinteiro. XV. E quando foi dito a Pedro que Simão tinha dito isso, Peter enviou-lhe uma mulher que tinha uma criança de peito, dizendo-lhe: Desce depressa, e tu queres encontrar um que me busca. Para ti, não há necessidade para que te responder-lhe em tudo, mas manter o silêncio e ouvir o que a criança a quem tu o deste dirá a ele. Portanto, a mulher desceu. Agora a criança a quem ela amamentou foi de 7 meses de idade. E recebeu uma voz de homem, disse a Simão: Ó tu abominou de Deus e dos homens, e destruição de verdade, e semente do mal de toda a corrupção, ou frutas por natureza não lucrativa. Mas apenas por um curto período de ti pouco me servisto, e punição depois eterna, é reservada para ti. Filho de um pai sem vergonha, isso nunca puteste as tuas raízes para o bem, mas para o veneno, nula geração incrédula de toda a esperança. Tu não te confundido quando um cão te repreende, e uma criança sou obrigado de Deus para falar, e nem mesmo agora és tu vergonha. Mas, mesmo contra a tua vontade, no dia de sábado que vem, outro te introduzir o fórum de julho que pode ser demonstrado que tipo de homem tu és. Partem, portanto, a partir do portão em que pé aos pés do santo, porque tu não mais corromper as almas inocentes que tu virar para fora do caminho e fazer triste. Em Cristo, portanto, deve ser indicada a tua natureza do mal, e os teus dispositivos devem ser cortados em pedaços. E agora falo a última palavra a ti. Jesus Cristo te diz: sê tu atônito em meu nome, e partem de Roma até o sábado que vem. E logo, tornou-se mudo e seu discurso estava preso. E ele saiu de Roma até o sábado e ficaram em um estábulo. Mas a mulher voltou com a criança a Pedro e disse a ele e ao resto dos irmãos que a criança tinha disse a Simão. E eles a piada do Senhor, que havia mostrado estas coisas aos homens. XVI. Agora, quando a noite caiu, Peter, embora ainda acordar, viu Jesus vestido com um manto de brilho, sorrindo e dizendo-lhe: já há muita gente da fraternidade devolvido através de mim e através dos sinais que já fizeste em meu nome. Mas terás um concurso da fé no sábado que vem, e muitos mais dos gentios e dos judeus serão convertidos em meu nome a mim que foi difamado e ridicularizado e cuspido. Para estarei presente contigo quando tu pedes para os sinais e maravilhas, e tu lhe converter muitos. Mas terás Simão te opostas pelas obras de seu pai. Ainda todas as suas obras serão mostrados para serem cantos e artifícios de feitiçaria. Mas agora folga tu não, e quem eu enviar a ti tu estabelecer em meu nome. E quando era luz, ele disse aos irmãos que o Senhor lhe apareceu-lhe que ele lhe tinha ordenado. Shvim. Este episódio, inserido mais abruptamente, é acreditado por Volaux ter sido inserido aqui pelo compilador do original grego do Verseliatos. Mas não foi composta por ele, mas transferida com muito ligeiros acréscimos da primeira parte dos Actos, agora perdido, da qual a cena foi colocado na Judéia. E inclinar para favorecer este ponto de vista. Mas acredito que não me, homens e irmãos, eu dirigi este Simão da Judéia, onde ele fez muitos males com seus encantos mágicos, hospedagem em Judéia com uma certa mulher Eúbula, que foi honrado da fazenda neste mundo, tendo loja de ouro e pérolas sem preço pequeno.
Aqui se Simão entrar furtivamente com 2 outros como para si, e nenhum dos da casa viu os 2, mas Simão apenas, e por meio de um feitiço que tirou todo o ouro da mulher, e desapareceu. Mas Eubula, quando ela descobriu o que foi feito, começou a torturar sua casa, dizendo: Levastes a ocasião por este homem de Deus e estragou-me, quando vos vi entrar a mim para honrar uma simples mulher. Mas seu nome é como o nome do Senhor. Como eu jejuou por 3 dias e orou para que este assunto deve ser esclarecido, eu vi numa visão Itálicos e Antilos, que eu havia instruído no nome do Senhor, e um menino nu e acorrentado a dar-me um pão de trigo e dizendo-me: Peter, sofre ainda 2 dias e verás as maravilhas de Deus. Quanto a tudo que é perdido para fora da casa de Eubula, Simão dantes arte mágica e fez com que uma ilusão, e com outros 2 ter roubado longe. Quem vires no 3º dia, a hora 9, no portão que leva a Neápolis, vendendo até um ourives por nome Agripino um jovem sátiro de ouro de 2 libras peso, tendo nela uma pedra preciosa. Mas para ti, não há necessidade para que tu tocá-lo, para que não sejas se contaminem. Mas que não seja contigo alguns dos servos do matrona, e tu mostrar-lhes a loja do ourives e afastar-se delas. Para por causa desta questão, será muitos acreditam no nome do Senhor, e tudo o que esses homens por seus dispositivos e maldade tempos roubado será abertamente mostrou. Quando eu ouvi isso, eu fui até Eubula e encontrou-a sentada com as vestes e seu cabelo desordenado, luto. A quem eu disse: Eubula, levanta-te do teu luto e compor o teu rosto e encomendar o teu cabelo e colocar em vestidos-te condizente, e orar ao Senhor Jesus Cristo que julga cada alma, porque é o Filho invisível de Deus, por quem tu deves ser salvo, se apenas não te arrependas com todo o teu coração de teus pecados anteriores, e receber tu poder dele. Pois eis que por mim o Senhor te diz: tu encontrar todos quantos tens perdido. E depois tu recebeu, pois, toma cuidado para que ele encontrar-te, para que possas renunciar a este mundo atual e buscar eterna refresco. Escuta aí, pois, a este: deixe certa do teu povo manter o relógio na porta que conduz a Neápolis no dia depois de amanhã por volta da hora 9, e eles verão a 2 jovens, tendo um jovem sátiro de ouro, 2 libras peso, definido com pedras preciosas, como uma visão me tem mostrado. Que coisa que eles vão oferecer para a venda a um Agripino da família da piedade e da fé que está no Senhor Jesus Cristo. Por quem te for mostrou que deves acreditar no Deus vivo, e não em Simão, o mágico, o diabo instável, que vos pediu que deves permanecer na tristeza, e tua família inocente ser atormentado. Que por palavras justas e expressão só te enganou, e com a boca única falou de piedade, enquanto ele está totalmente possuída de impiedade. Pois quando tu acha de santificar dia, e setediste o teu ídolo, e véu fizeste-o e definidos todos os teus ornamentos em cima de uma mesa redonda de 3 pernas, ele trouxe 2 jovens a quem nenhum homem de vocês viram, por um encanto mágico, e eles roubaram os teus ornamentos e não mais foram vistos. Mas sua ato dispositivo não teve sucesso local. Para o meu Deus manifestou-se em mim, até o fim deves não ser enganado, nem perecer no inferno, por esses pecados que tu cometidos ímpios e contrário a Deus, que está cheio de toda a verdade, e justo juiz dos vivos e dos mortos. E não há outra esperança de vida para homens salvar através dele, porque essas coisas que tens perdidos são recuperados a ti, e agora não te ganhar a tua alma. Mas ela lançar-se diante dos meus pés, dizendo: ó homem, quem és tu? Eu não sei. Mas ele que recebeu como um servo de Deus e tudo que ele me pediu para dar aos pobres, dei muito por suas mãos, e ao lado que eu dava muito a ter com ele. Que mágoa que eu fiz, que ele deve inventar tudo isso contra a minha casa. A quem Pedro disse: não há fé para ser colocado em palavras, mas em atos e ações, mas temos de ir com que começamos. Então eu a deixei e fui com 2 mordomos da Eubula e veio a Agripino e disse-lhe: vê-te de tomar nota destes homens, porque amanhã 2 jovens virão a ti, desejando vender-te um jovem sátiro de ouro com pedras preciosas, que pertence à amante de estes, e tu tomá-lo como se fosse a olhar para ela, e elogiar o trabalho do artesão, e então, quando esses vêm, Deus trará o resto para a prova. E no dia seguinte, os administradores da matrona surgiu à 9h, e também aqueles jovens, dispostos a vender até Agripino o jovem sátiro de ouro.
E ele sendo imediatamente tomadas, foi relatado até a matrona, e ela em perigo de espírito chegou a vice, e com grande voz declarou tudo o que lhe tinha acontecido. E quando Pompeu vice via em perigo de espírito, que nunca tinha vindo para fora, ele imediatamente se levantou do assento de julgamento e foi ao pretório, e convidou os homens para ser levado e torturado. E enquanto eles estavam sendo atormentados, eles confessaram que eles fizeram isso no serviço de Simão, que, segundo eles, convenceu-nos a eles com dinheiro. E sendo torturado um longo tempo, eles confessaram que tudo o que tinha perdido Eubula foi colocado sob a terra em uma caverna do outro lado da porta, e muitas outras coisas além. E quando Pompeu ouviu isso, levantou-se para ir até a porta, com aqueles 2 homens, cada um deles ligado com 2 cadeias. E eis que Simão entrou no portão, procurando-los porque ele se detinha. E ele vê uma grande multidão vinda, e aqueles 2 presos concorrentes. E ele entendeu e dirigiu-lo em fuga, e apareceu não mais na Judéia até este dia. Mas Eubula, quando ela tinha recuperado todos os seus bens, deu-lhes para o serviço dos pobres, e creram no Senhor Jesus Cristo e foi consolado, e desprezado e renunciou neste mundo, e deu às viúvas e os órfãos, e vestiu os pobres. E depois de um longo tempo, ela recebeu seu repouso, sono. Ora, estas coisas, ó amados irmãos, foram feitas na Judéia, em que o que é chamado anjo de Satanás foi expulso dali. Shvi. Irmãos, mais caro e mais amado, vamos rápido juntos orar ao Senhor. Porque o que o levou dali também é capaz de enraizá-lo para fora deste lugar, e deixá-lo conceder-nos poder para resistir a ele seus encantos mágicos, e para provar que ele é o anjo de Satanás. Para no sábado nosso Senhor deve trazê-lo, porém ele não quis, até o fórum de julho. Vamos, portanto, curvar os joelhos para Cristo, que nos ouve, embora não chorar. Ele é o que nos vê, apesar de não ser visto com estes olhos, mas é ele em nós. Se vamos, ele não vai nos abandonar. Vamos, portanto, purificar nossas almas de todas as tentações do mal e Deus não se desviará a nós. Sim, se nós mas piscar de olhos, ele está presente conosco. Shakes. Ora, depois destas coisas foram ditas por Pedro, Marcelo também entrou, e disse: Pedro, eu te limpo a minha casa inteira a partir dos passos, traços, de Simão, e totalmente abolido até mesmo sua poeira ímpios. Para tomei água e invocou o santo nome de Jesus Cristo, juntamente com os meus outros agentes que pertencem a ele, e aspergiu toda a minha casa e todas as câmaras de jantar e todos os pórticos, até a porta exterior, e disse: Eu sei que só tu, Senhor Jesus Cristo, arte pura e intocada de qualquer impureza. Então vamos meu inimigo e adversário ser expulso de diante de ti. E agora, ó abençoado, tenho ordenado às viúvas e mulheres idosos para montar-te em minha casa que é purificado, ms. comum, para que possam orar conosco. E eles receberam cada um pedaço de ouro em nome do ministério, serviço, que pode ser chamado de fato servos de Cristo. E tudo o mais está agora preparado para o serviço. Rogo-te, pois, ó abençoado Pedro, o consentimento até o seu pedido, para que tu também prestar homenagem aos ornamento, suas orações em meu lugar. Deixe-nos em seguida ir e tomar Narciso também, e quem quer que os irmãos estão aqui. Assim, pois, Peter consentido a sua simplicidade, para cumprir o seu desejo, e saí com ele e o resto dos irmãos. XX. Mas Peter entrou, e viu uma das mulheres com idade, uma viúva, que tinha sido cego, e sua filha dando-lhe a mão e levando-a para a casa de Marcelo. E Pedro disse-lhe: Vem, mãe, de hoje em diante Jesus te dá a mão direita, por quem temos luz inacessível, que não esconde a escuridão, que diz a ti por mim, abra os olhos e veja, e caminhar por ti mesmo. Imediatamente a viúva viu Pedro colocando a mão sobre ela. E Peter entraram no refeitório e viu que o evangelho estava sendo lido, e ele enrolou o livro e disse: Varões que acreditamos e esperamos em Cristo, aprender de que maneira a escritura sagrada de nosso Senhor deve ser declarado, do que nós, por sua graça escreveu aquilo que poderíamos receber, embora ainda aparecem-vos débil, contudo de acordo com o nosso poder, mesmo que o que pode ser suportado a cargo, ou instilado, carne humana.
Devemos, portanto, antes de conhecer a vontade e da bondade de Deus, como que, quando o erro foi em todos os lugares se espalhou, e muitos milhares de homens estavam sendo derrubados para a perdição, Deus foi movido pela sua misericórdia para mostrar-se em outra forma e na semelhança do homem, sobre o qual nem os judeus nem nós pudemos dignamente ser iluminado. Para cada um de nós de acordo como ele poderia conter a vista, viu, como ele era capaz. Agora vou explicar-vos aquilo que foi recentemente lido a você. Nosso Senhor, querendo que eu deveria contemplar Sua Majestade no Monte Santo, e, quando eu com os filhos de Zebedeu vi o brilho de sua luz, caiu como morto e fechar os meus olhos, e ouvi uma voz dele como eu sou, não é capaz de descrever, e achei-me a ser cegado por seu brilho. E quando eu respirado novamente, um pouco eu disse dentro de mim, se porventura o meu Senhor me trouxe para cá para que pudesse me cegar. E eu disse, se este também for da tua vontade, Senhor, eu não resistir. E ele me deu a mão e levantou-me. E quando me levantei, vi ele de novo, de tal forma que eu era capaz de tomar em como, portanto, a Deus misericordioso, ó amados irmãos, carregou as nossas enfermidades, e os nossos pecados, como diz o profeta. Ele dá os nossos pecados e sofre por nós, mas nós o reputamos por estar em aflição e feridos com pragas, pois ele está no Pai que o Pai nele, ele também é o próprio a plenitude de toda a majestade, que tem mostrado a todos nós as suas coisas boas. Fez comer e beber por nossa causa, ele mesmo não sendo nem faminta, nem com sede. Ele carregava e censuras nuas para nossa causa, ele morreu e ressuscitou por causa de nós. Que tanto defendeu-me quando eu pecou e me confortado por sua grandeza, e vai consolá-lo também para que vos ama. Este Deus que é grande e pequeno, justo e sujo, jovens e velhos, visto no tempo e até a eternidade invisível, a quem a mão do homem não tem realizado, mas ele está na posse de seus servos, a quem nenhum mortal jamais viu, mas agora vê, que é a palavra proclamada pelos profetas e agora aparecendo, assim GK. Late não ouviu falar, mas agora conhecido. Não sujeitos ao sofrimento, mas tendo agora feita julgamento de sofrimento por nossa causa, ou semelhante a nós. Nunca castigado, mas agora castigado. Que estava diante do mundo e tem sido compreendida no tempo. O grande início de todo principado, mas entregue aos príncipes. Bonito, mas entre nós humildes. Visto de tudo ainda prevendo tudo, ms. Falta de vista, mas prevendo. Esta aí Jesus tem, porém, irmãos, a porta, a luz, a forma, o pão, a água, a vida, a ressurreição, o refresco, a pérola, o tesouro, a semente, a abundância, colheita, a semente de mostarda, a videira, o arado, a graça, a fé, a palavra. Ele é todas as coisas e não há outro maior do que ele. Ele seja o louvor, mundo sem fim. Um homem. XXI. E quando a hora nona foi totalmente vir, levantaram-se para fazer a oração. E eis que certas viúvas, dos idosos, desconhecido para Peter, que estava sentado lá, ser cego e não acreditando, clamou, dizendo a Pedro, nós sentar juntos aqui, ó Pedro, esperando e acreditando em Cristo Jesus, como, por conseguinte, fizeste um de nós para ver, nós te suplico, Senhor Pedro, conceder-nos também a sua misericórdia e piedade. Mas Pedro disse-lhes, se não estar em você a fé que está em Cristo, se for firme em você, então percebem em sua mente o que vos não ver com seus olhos, e embora seus ouvidos estão fechados, mas deixá-los ser abrir em sua mente dentro de você. Estes olhos devem ser novamente fechada, vendo nada além de homens e bois e bestas e pedras e paus. Mas não todos os olhos viu a Jesus Cristo. No entanto, agora, Senhor, o teu nome doce e santo socorrer essas pessoas. Não te tocar seus olhos, pois tu és capaz, que estes podem ver com seus olhos. E quando tudo havia orado, o salão em que foram brilhou como quando se ilumina, mesmo com essa luz como vem nas nuvens, ainda não é tão leve que a do dia, mas indizível, invisível, como nenhum homem pode descrever, mesmo de tal forma que estávamos fora de nós com espanto, invocando o Senhor e dizendo, tem misericórdia, Senhor, sobre nós teus servos. O que somos capazes de suportar, que, Senhor, dá-te de nós. Para isso, não pode ver nem suportar. E como nós estava lá, apenas as viúvas levantou-se que eram cegos.
E a luz brilhante que apareceu a nós entrou em seus olhos e os fez ver. A quem Pedro disse: Conte-nos o que vistes. E eles disseram: Nós vimos um homem velho de tal formosura, já que não são capazes de declarar a ti. Mas outros disseram: Nós vimos um jovem. E outros: Nós vimos um menino tocando nossos olhos delicadamente, e assim foram os nossos olhos abertos. Portanto, Peter ampliada ao Senhor, dizendo: Só tu és o Senhor Deus, e do que lábios que precisamos para te dar o devido louvor? E como podemos dar-te graças, segundo a tua misericórdia? Portanto, irmãos, como eu disse a você, mais um pouco uma vez que, Deus que é constante é maior do que os nossos pensamentos, assim como nós aprendemos destas viúvas com idade, como que eles viram o Senhor em diversas formas. Shem. E tendo exortou a todos a pensar sobre, entender, o Senhor com todo o seu coração, ele começou juntamente com Marcelo e o resto dos irmãos para ministrar aos virgens do Senhor, e para descansar até amanhã. Aos quais Marcelo disse: Vos santas virgens invioláveis do Senhor, escutai, e ter um lugar para habitar, por essas coisas que são chamados mina, cuja eles estão salvar a sua. Daqui não, mas refrescar-se. Porque sobre o sábado que vem, mesmo amanhã, Simão tem uma contenda com Pedro, o santo de Deus. Porque, como o Senhor já esteve com ele, eis que Cristo, o Senhor agora representam-lo como seu apóstolo. Para Peter tem continuado degustação nada, mas o jejum ainda um dia, que ele pode superar o adversário perverso e perseguidor da verdade do Senhor. Pois eis que os meus jovens vêm anunciando que eles têm visto Andaimes a ser criada no fórum, e muita gente dizendo: amanhã de madrugada 2 judeus são de lutar aqui em relação ao ensino de Deus. Agora, portanto, vamos assistir até amanhã, orando e implorando a nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir as nossas orações em nome de Pedro. E Marcelo se virou para dormir por um espaço curto, e acordou e disse a Pedro: O Pedro, tu apóstolo de Cristo, vamos-nos corajosamente aquilo que está diante de nós. Por apenas agora, quando eu me virei para dormir um pouco, eu vi-te sentado em um lugar alto e diante de ti uma grande multidão, e uma mulher superior à falta, na vista como um etíope, e não um egípcio, mas completamente preto e sujo, vestida de trapos, e com uma coleira de ferro em volta do pescoço e cadeias sobre as suas mãos e pés, dançando. E quando tu me viste, tu disseste-me com grande voz: Marcelos, todo o poder de Simão e de seu Deus é esta mulher que dançete. Não te degolar ela. E eu te disse: Irmão Pedro, eu sou um senador de uma corrida de alta, e eu nunca contaminaram as minhas mãos, nem matou tanto como um pardal a qualquer momento. E tu fizeste ouvir isso começar a chorar ainda mais. Vem tu, e nossa verdadeira espada, Jesus Cristo. E cortar não apenas sua cabeça deste diabo, mas cortem todos os seus membros em pedaços, à vista de todos estes a quem tenho aprovado em teu serviço. E logo um semelhante a ti, ó Pedro, que tinha uma espada, cortou-a em pedaços, de modo que eu olhei intensamente em cima de você, tanto sobre ti sobre ele que corte em pedaços que diabo, e muito se admirava de ver como vos eram igualmente. E eu acordei, e disseram-te estes sinais de Cristo. E quando Pedro ouviu que ele estava mais cheio com coragem, para que Marcelo tinha visto essas coisas, sabendo que vos sempre no Senhor cuida de sua própria. E ser alegre e revigorado por estas palavras, ele se levantou para ir até o fórum. Agora, os irmãos estavam reunidos, e todos os que estavam em Roma, e levou lugares cada um por um pedaço de ouro. Não se uniram também os senadores e os prefeitos e os que exercem autoridade. E Peter veio e se apresentou no meio, e todos gritaram: Mostra-nos, ó Pedro, que é teu Deus e qual é a sua grandeza que hoje tem dado confiança a ti. Invejo nem os romanos. Eles são amantes dos deuses. Tivemos prova de Simão, vamos tê-lo de ti, convencer-nos, tanto de você, a quem devemos realmente acreditar. E como se dizia estas coisas, Simão também entrou, e de pé no problema de espírito ao lado de Peter, no primeiro momento ele olhou para ele. E depois de longo silêncio Pedro disse: Varões de Roma, sede verdadeiros juízes a nós, porque eu digo que eu acreditava no Deus vivo e verdadeiro. E eu prometo dar-lhe provas dele, que são conhecidos para mim, como muitos entre vós também pode testemunhar.
para verdes que este homem está agora repreendido em silêncio, sabendo que eu dirigi-lo para fora da Judéia por causa dos enganos que praticou em cima Eubula, uma mulher digna e simples, por sua arte mágica. E sendo expulsos dali, ele chegou aqui, pensando em passar despercebido no meio de vós. E eis que ele está em pé cara a cara comigo. Dizer agora, Simão, que te não em Jerusalém queda aos meus pés e Paulo, quando viste as curas que foram operados por nossas mãos, e dizer, eu rezo para que você tome de mim um pagamento, tanto quanto quiserdes, que eu possa ser capaz de impor as mãos sobre os homens e fazer tais milagres. E nós, quando ouvimos que amaldiçoou-te, dizendo, tu acha tentar-nos como se desejava possuir o dinheiro? E agora, temes tu não em tudo? Meu nome é Peter, porque o Senhor Cristo concedida a me chamar de preparado para todas as coisas, pois confio em Deus por quem eu colocar para baixo tuas feitiçarias. Agora deixá-lo fazer na sua presença as maravilhas que ele fazia dantes, e o que eu disse agora dele, e não vai acreditar. Mas Simão disse, tu presumeste falar de Jesus de Nazaré, o filho de um carpinteiro, e ele próprio um carpinteiro, cujo nascimento está registrada, ou cuja raça habita, na Judéia. Ouve tu, Pedro. Os romanos têm entendimento. Eles não são tolos. E ele virou-se para o povo e disse, varões de Roma, que Deus nasceu? Ele está crucificado. Aquele que tem um mestre não é Deus. E quando ele falou assim, muitos disseram, tu dizes bem, Simão. Chave. Mas Pedro disse, anátema sobre as tuas palavras contra, ou em Cristo. Presumeste falar assim, enquanto diz profeta dele. Quem contará a sua geração? E outro profeta diz, e vimos, e ele não tinha beleza nem formosura. E, nos últimos tempos, uma criança será nascido do Espírito Santo. Sua mãe não conhece um homem, nem o qualquer homem dizer que ele é seu pai. E novamente ele diz, ela trouxe a luz e não trouxe do apócrifo Ezequiel, perdido, e de novo, é uma coisa pequena para você homens cansados? Lit. É uma coisa pequena que vos fazem um concurso para homens. Eis que a virgem conceberá no útero. E outro diz profeta, honrando o pai, nem ouvimos sua voz, nem fez uma parteira vem a partir da ascensão de Isaías. 14 Outra diz profeta, não nasceram do ventre de uma mulher, mas a partir de um lugar paradisíaco veio ele para baixo. E uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu todos os reinos. E a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal da esquina, e ele chama-lhe um eleito pedra preciosa. E outra vez um profeta diz a respeito dele, e eis que vi um como o filho do homem vindo numa nuvem. E o que mais? Ó homens de Roma, se vos conhecia as escrituras dos profetas, gostaria de expor todos vós, porque as escrituras era necessário que isso deve ser falado em um mistério, e que o reino de Deus deve ser aperfeiçoado. Mas essas coisas serão abertos-vos futuramente. Agora virei eu a ti, Simão, faze alguma coisa daqueles com que fizeste antes de enganá-los, e eu vou trazê-lo para nada através do meu Senhor Jesus Cristo. E Simão arrancou sua ousadia e disse, se o prefeito permitir que ele, preparem-se e atrasar não por mim. XXV. Mas o prefeito desejou mostrar paciência até ambos, que ele pode não aparecer para fazer alguma coisa injustamente. E o prefeito apresentou um dos seus servos e disse assim a Simão, tome este homem e entregá-lo à morte. E Pedro disse, e tu reanimá-lo. E ao povo o prefeito disse, agora é para você julgar qual destes dois é agradável a Deus, aquele que mata ou aquele que fizer que vivo. E logo Simão falou no ouvido do menino e fê-lo sem palavras, e ele morreu. E como começou a haver uma murmuração entre as pessoas, uma das viúvas que foram nutridos, atualizadas, na casa de Marcelo, de pé atrás da multidão, gritou, ó Pedro, servo de Deus, meu filho está morto, o único que eu tinha. E o povo o lugar para ela e levou a Pedro. E ela lançou-se aos seus pés, dizendo, eu tinha um único filho, que com suas mãos, ombros, me forneceu alimento. Ele me levantou, ele me carregou. Agora que ele está morto, que deve alcançar-me uma mão? A quem Pedro disse,
Vai, com estes como testemunha, e trazer cá o teu filho, para que eles possam ver e ser capaz de acreditar que pelo poder de Deus, ele é levantado, e que este homem, Simão, podem contemplá-la e falhar. E ela quando ela o viu, caiu para baixo. E Pedro disse aos jovens: temos necessidade de alguns jovens, e, além disso, de como vai acreditar. E logo 30 homens jovens surgiu, que estavam preparados para levá-la ou para levar para lá o filho que estava morto. E que a viúva foi quase voltou para si mesma, os jovens levou-a. E ela estava gritando e dizendo: eis que meu filho, o servo de Cristo enviou a ti, que rasga seu cabelo e seu rosto. Ora, os homens jovens que tinham vindo examinadas, gramas aparentemente, realizada, narinas do rapaz para ver se ele estivesse realmente morto. E vendo que ele estava morto de uma verdade, eles tiveram compaixão da velha e disse: se és assim vai, mãe, e confiança-aste no Deus de Peter, vamos levá-lo e levá-lo para lá que ele pode criá-lo e restaurá-lo a ti. Vi. E como se dizia estas coisas, o prefeito, no fórum, Lat, olhando seriamente para Pedro, disse: que dizes tu, Peter? Eis aqui o meu rapaz está morto, que também é preciosa para o imperador, e eu poupou não, embora eu tinha comigo outros jovens. Mas eu desejado, em vez de fazer julgamento, tempte, detido Deus a quem tu pregas, se sois de verdade, portanto, eu teria esse rapaz morrer. E Pedro disse: Deus não é tentado, nem provou o Agripa, mas se ele ser amado e pediu que ele ouve que são dignos. Mas desde agora o meu Deus e Senhor Jesus Cristo é tentado no meio de vós, quem fez tão grandes sinais e prodígios por minhas mãos para transformá-lo de seus pecados, agora também diante de todos tu, Senhor, a minha palavra, por tu a poder levantar a quem Simão matou ao tocá-lo. E Pedro disse o mestre do rapaz: vá, segure na mão direita, e terás um vivo e andar contigo. E Agripa o prefeito correu e foi para o rapaz e pegou sua mão e levantou-o. E toda a multidão vê-lo gritou: é o Deus de Peter. Vi. No entretanto, o filho da viúva também foi trazido em cima de uma cama pelos homens jovens, e o povo o caminho para eles e os trouxe a Pedro. E Pedro levantou os olhos ao céu e estendeu as mãos e disse: ó Pai Santo de teu Filho Jesus Cristo, que tens nos concedeu o teu poder, para que possamos por te pedir e obter, e desprezam tudo que há no mundo, e seguir apenas a ti, que és visto de poucos e vou deste ser conhecido de muitos. Brilhar tu sobre nós, Senhor, iluminai-nos, aparecem tu, levantar o filho desta viúva idosa, que não podem ajudar a si mesma sem o filho. E eu, repetindo a palavra de Cristo, meu Senhor, te digo: homem novo, levantar-se e andar com a tua mãe, desde que tu podes fazer-lhe bem, e, posteriormente, tu me servir depois de uma espécie superior, ministrando no lote de um diácono do bispo, e de um bispo. E logo o homem morto se levantou, e as multidões, vendo isso e se maravilhavam, e as pessoas gritou: tu és Deus Salvador, tu, o Deus de Pedro, o Deus invisível, o Salvador. E falaram entre si, maravilhado, com efeito, o poder de um homem que chamou o seu Senhor com uma palavra. E eles receberam-lo para a santificação. Vi. A fama de que, portanto, sendo espalhados por toda a cidade, veio a mãe de um certo senador, e lançou-se no meio do povo, e caiu aos pés de Pedro, dizendo: eu aprendi com o meu povo que és um servo de Deus misericordioso, e doste transmitir sua graça a todos os que desejam esta luz. Transmitir, portanto, a luz para o meu filho, porque eu sei que tu bégaro de este nome, não se desvie de uma matrona que te entreatet. A quem Pedro disse: viu-te tu crer em Deus meu, por quem teu filho deve ser levantada. E a mãe disse em alta voz, chorando: eu acredito, ó Pedro, eu acredito. E todo o povo gritou: conceder a mãe de seu filho. Mas Pedro disse: que ele seja trazido para cá antes de todas essas. E Pedro voltou-se para o povo e disse: varões de Roma, eu também sou um de vós, e dará à luz um corpo de homem e sou um pecador, mas tem misericórdia obtido. Olhe, portanto, não em cima de mim como se eu fiz pelo meu próprio poder o que eu faço, mas pelo poder do meu Senhor Jesus Cristo, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Nele eu acredito e por ele é que fui enviado, e ter confiança quando eu invocá-lo para ressuscitar os mortos.
vai tu, portanto, também, ó mulher, e causar o teu filho para ser trazido para cá e a subir novamente. E a mulher passou pelo meio do povo e foi para a rua, correndo, com grande alegria, e acreditando em sua mente, ela veio à sua casa, e por meio de seus jovens tomou-o e chegaram ao fórum. Agora, ela pediu aos jovens colocar tampões pilho, um sinal de que eles estavam agora livres em suas cabeças, e para caminhar antes do esquife, e tudo o que ela havia determinado para se queimar sobre o corpo de seu filho a cargo antes de subir. E quando Pedro viu isto, ele teve compaixão do corpo morto em cima dela. E ela veio para a multidão, enquanto todos pranteavam. E uma grande multidão de senadores e mães de família seguia, para contemplar as obras maravilhosas de Deus. Por isso Nicostratus que foi morto foi superior à nobre querida do Senado. E o trouxeram e colocá-lo para baixo antes de Peter. E Peter pediu silêncio, e com grande voz, disse: varões de Roma, vamos lá agora ser um julgamento justo entre mim e Simão. E julgai-vos se de nós dois crer no Deus vivo, ele ou e deixe-o a levantar o corpo que jaz aqui, e acreditar nele como anjo de Deus. Mas se ele não é capaz, e apelo a meu Deus e restaurar o filho vivo à sua mãe, então acredito que esse homem é um feiticeiro e um enganador, que está entretido no meio de vós. E quando todos ouviram estas coisas, eles pensaram que era certo o que Pedro tinha falado, e eles encorajaram Simão, dizendo: agora, se há alguma coisa em ti, mostre-a abertamente. Quer ultrapassar, ou tu deve ser superado. Ou, convencer-nos, ou serás condenado. Porque estás tu ainda? Vem, começar. Mas Simão, quando os viu tudo instante com ele, ficou em silêncio. E depois, quando ele viu o povo em silêncio e olhando para ele, Simão gritou, dizendo: varões de Roma, se vos eis que surge o homem morto, vos lançará a Peter fora da cidade. E todo o povo disse: nós não só irá expulsá-lo, mas no mesmo instante que vamos queimá-lo com fogo. Então o Simão foi para a cabeça do homem morto e abaixou-se 3 vezes se levantou, ou, dizendo 3 vezes, levante-te, e mostrou ao povo que ele, o morto, levantou a cabeça e mudou-se, e abriu os olhos e inclinou-se um pouco a Simão. E logo eles começaram a pedir madeira e tochas, com o qual a queimar Peter. Mas Peter, recebendo a força de Cristo, levantou a voz e disse-lhes que clamava contra ele: agora veja eu, ó povo de Roma, que sois, eu não deve dizer tolos e vão, enquanto os seus olhos e seus ouvidos e seus corações estão cegos. Quanto tempo deve o seu entendimento ser escurecido? Não vedes que sois enfeitiçado, supondo que um homem morto é levantada, que não retirou se levantou? Teria-me bastou, ó homens de Roma, para manter a minha paz e morrem sem falar, e para deixá-lo entre os enganos deste mundo. Mas eu tenho o castigo de fogo inextinguível diante dos meus olhos. Se, portanto, bem vos parece, deixe o homem falar morto, que se levante; se ele vive, deixá-lo perder sua mandíbula que é obrigado, com as mãos, que ele invocar a sua mãe, que ele vos diga o que clama. Portanto chorar vos parece. Deixá-lo acenar-nos com a mão. Se agora vos quereis ver que ele está morto, e vos fascinou, deixe este homem afastar-se do caixão, que tem convencido que você se afastar de Cristo, e vereis que o homem morto é como vistes o trouxe para cá. Mas Agripa o prefeito não tinha mais paciência, mas se lançam fora Simão com suas próprias mãos, e novamente o homem morto estava como era antes. E o povo ainda enfurecido, e afastou-se da feitiçaria de Simão e começou a gritar: ouve, ó César. Se agora se levanta mortos não, vamos Simão queimar em vez de Peter, pois em verdade ele nos cega. Mas Peter estendeu a mão e disse: ó homens de Roma, tenha paciência. Eu não vos digo que, se o rapaz ser levantado Simão queimará. Porque, se eu dizer isso, há vez de fazê-lo. O povo gritou: contra tua vontade, Peter, vamos fazê-lo. A quem Pedro disse: se vos permanecerdes nesta mente o rapaz não deve surgir. Porque não sabemos o que torna o mal pelo mal, mas nós aprendemos a amar nossos inimigos e orar por nossos perseguidores. Pois se mesmo este homem pode arrepender-se, seria melhor. Porque Deus não vai se lembrar do mal. Que ele venha, portanto, para a luz de Cristo. Mas se ele não puder, deixe-o possuem a parte de seu pai ao diabo, mas não deixe suas mãos se contaminem.
E quando ele tinha falado assim ao povo, ele foi até o rapaz, e antes que ele levantou, ele disse à sua mãe: esses jovens que puseste livre em honra do teu filho, ainda pode servir o seu Deus, quando ele vive, ser livre. Pois eu sei que a alma de alguns está ferido, se eles verão o teu filho surgem e saber que estes ainda tiver escravizado, mas deixá-las continuar livre e receber o seu sustento como faziam antes, para teu filho está prestes a subir novamente, e deixá-los ficar com ele. E Peter olhou longamente sobre ela, para ver seus pensamentos. E a mãe do menino disse: que outros que posso fazer? Portanto, antes de o prefeito digo: tudo que eu estava disposto a queimar sobre o corpo do meu filho, que eles possuirão. E Pedro disse: deixe o resíduo ser distribuído aos viúvas. Então Pedro se alegrou com a alma e disse no espírito: ó Senhor, que és misericordioso, Jesus Cristo, mostra-te ao teu Peter que chama sobre ti como tu sempre lhe misericórdia e bondade, e na presença de todos esses que ter obtido a liberdade, a que estes também sejam teus servos. Vamos Nicostratus agora surgem. E Peter tocou o lado do rapaz e disse: levanta-te. E o rapaz levantou-se e colocou suas roupas graves e sentou-se e soltou sua mandíbula, e pediu outra vestimenta. E ele desceu do esquife e disse a Pedro: peço-te, ó homem de Deus, vamos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo que vi falando comigo, que também mostrou-me a ti e te disse: traze-o aqui para mim, pois ele é meu. E quando Pedro ouviu isso do rapaz, ele foi reforçado ainda mais na alma com a ajuda do Senhor. E Pedro disse ao povo: varões de Roma, é assim que os mortos são ressuscitados, assim que eles conversar, assim que eles surgem andar e viver tanto tempo como Deus quer. Agora, pois, vos que vieram juntos para a visão, se vos não transformar a partir destes vossos maus caminhos, e de todos os seus deuses que são feitos com as mãos, e de toda impureza e concupiscência, receber comunhão com Cristo, crer, para que possais obter a vida eterna. Shakes. E na mesma hora o adoraram como um deus, caindo a seus pés, e os doentes a quem tinha em casa, para que pudesse curá-las. Mas o prefeito, vendo que uma tão grande multidão esperava para Pedro, significava a Pedro que ele deveria retirar-se. E Pedro disse ao povo para vir à casa de Marcelo. Mas a mãe do rapaz suplicou Peter a pôr os pés em sua casa. Mas Pedro designou para estar com Marcelos no dia do Senhor, para ver as viúvas até mesmo como Marcelos tinha prometido, para o servir com as próprias mãos. O rapaz, portanto, que havia ressuscitado disse: eu não afastar-se Peter. E sua mãe, contente e alegria, dirigiu-se à sua própria casa. E no dia seguinte após o sábado, ela chegou à casa de Marcelo, trazendo a Pedro 2.000 peças de ouro, e dizendo a Pedro: dividir estas entre as virgens de Cristo, que o servem. Mas o rapaz que foi ressuscitado dentre os mortos, quando viu que ele tinha dado nada a ninguém, foi para casa e abriu a imprensa e se ofereceu 4.000 peças de ouro, dizendo a Pedro: eis-me também que foi levantada a oferta, uma oferta dupla, e eu também a partir deste dia em diante como um sacrifício falando para Deus. Aqui começa o texto grego original como preservados em um dos nossos 2 manuscritos, que no Monte Atos. O segundo, Patmos, manuscrito começa, assim como as versões, no capitão X. O grego e não do latim é seguido na tradução. XXX. Agora, no dia do Senhor, como Pedro discursou aos irmãos e exortou-os até a fé de Cristo, não estando presentes muitos do Senado e muitos cavaleiros e mulheres ricas e mães de família, e sendo confirmados na fé, uma mulher que estava lá, excedendo os ricos, que tinha por sobrenome Chrise, porque cada navio dela era de ouro, para de seu nascimento, ela nunca usou um vaso de prata ou de vidro, mas de ouro só, disse a Pedro: Pedro, tu servo de Deus, aquele que tu chamas de Deus, me apareceu em sonho e disse: Chrise, realizar tu para Peter, meu ministro 10.000 peças de ouro, pois tu deves-los a ele. Tenho, portanto, trouxe, temendo que algum dano deve ser-me feito por ele que me apareceu, que também partiu até o céu. E assim dizendo, ela estabeleceu o dinheiro e partiu. E Peter vê-lo glorificado o Senhor, para que os que estavam em necessidade deve ser atualizada. Certo, portanto, dos que estavam lá disseram-lhe: Pedro, tu não tens feito doente para receber o dinheiro dela.
pois ela é mal falado por toda Roma por causa de infidelidade, e porque ela não guarda um marido. Sim, ela ainda há a ver com os jovens homens de sua casa. Portanto, não um parceiro com o quadro de crise, mas deixe que veio de seu ser devolvido a ela. Mas Peter ouviu riu e disse aos irmãos: o que esta mulher é no resto do seu modo de vida, eu não sei, mas em que recebi esse dinheiro, eu fiz isso não estupidamente. Para que ela fez pagá-lo como um devedor a Cristo, eu o dá aos servos de Cristo, pois ele mesmo também fornecida para eles. E traziam-lhe também o doente no sábado, rogando que eles possam se recuperar de suas doenças. E muitos foram curados que eram paralítico, e a gota e febres terça e quartã, e de todas as doenças do corpo eles foram curados, acreditando no nome de Jesus Cristo, e muitos foram adicionados todos os dias até a graça do Senhor. Mas Simão, o mágico, após alguns dias foram passado, prometeu à multidão para condenar a Pedro que ele não acreditava no Deus verdadeiro, mas foi enganado. E quando ele fez muitos prodígios de mentira, os que estavam firmes na fé zombavam dele. No Dining Chambers ele fez certos espíritos entrar, que eram apenas uma aparência, e não existente na verdade. E o que devo dizer mais? Embora tivesse oft vezes sido condenado por Sorcori, ele fez os homens coxos parecem inteiro para um pouco de espaço, e cego da mesma forma, e uma vez que ele apareceu para fazer muitos mortos para viver e mover-se, como fez com Nicostratus, gramas tratônicos. Mas Pedro o seguiu por toda parte e condenou sempre para os espectadores. E quando ele já fez uma figura triste e foi ridicularizado pelo povo de Roma e incrédulos para que ele nunca conseguiu as coisas que ele prometeu realizar, sendo em tal situação por fim, ele disse-lhes: homens de Roma, vos parece agora que Peter prevaleceu sobre mim, como mais poderoso, e vos prestar mais atenção a ele? Estais enganados. Porque amanhã vou abandoná-lo, sem Deus e ímpia que sois, e voar para Deus, cujo poder estou, embora eu estou tornam-se fracos. Considerando que, então, tendes caído, eu sou aquele que permanece, e irei até meu pai e dizer-lhe: também, o teu filho, que se detém, tem que desejar para puxar para baixo. Mas eu não consenti-lhes, e estou devolvido para mim mesmo. E já no dia seguinte uma grande multidão reunida na via sacra de vê-lo voar. E Pedro veio ao lugar, depois de ter tido uma visão, ou, para ver à vista, que ele poderia condená-lo neste também. Para quando Simão entrou em Roma, ele espantou a multidão por voar, mas Pedro, que o condenou foi ainda não então a viver em Roma. Qual cidade ele, assim, enganado pela ilusão, de modo que alguns foram levados por ele, espantado com ele. Assim, pois, este homem de pé sobre um lugar alto viu Pedro e começou a dizer: Peter, neste momento em que estou indo para cima antes de todo este povo que eis que te digo, se teu Deus é capaz, a quem os judeus posto à morte, e apedrejaram que foram escolhidos por ele, deixá-lo mostrar que a fé nele é a fé em Deus, e deixá-lo aparecer neste momento, se é digno de Deus. Pois eu, subindo, vai mostrar-me a toda esta multidão, quem eu sou. E eis que, quando ele foi levantado no alto, e todos viram-no levantado acima de tudo Roma e os templos dos mesmos e as montanhas, os fiéis olhou para Peter. E Peter, vendo a estranheza da visão, clamaram ao Senhor Jesus Cristo: se tu sofres este homem para realizar o que ele pôs sobre, agora todos os que criam em ti se escandalizar, e os sinais e maravilhas que tens dadas, luz através de mim não vai ser acreditado. Apressar a tua graça, Senhor, e deixá-lo cair da altura e ser desativado, e deixá-lo morrer, mas não ser reduzido a nada, e quebrar a perna em 3 lugares. E ele caiu da altura e do freio a perna em 3 lugares. Em seguida, cada homem atirava pedras contra ele e foi embora para casa, e desde então acreditava Peter. Mas um dos amigos de Simão veio rapidamente para fora do caminho, ou chegou de uma viagem, gemelos pelo nome, dos quais Simão tinha recebido muito dinheiro, ter uma mulher grega por mulher, e viu que ele tinha quebrado a perna, e disse: ó Simão, se o poder de Deus é quebrada em pedaços, não deve que Deus cujo poder tu és, ele mesmo ficar cego. Portanto gemelos também correu e seguiu Peter, dizendo-lhe: eu também seria daqueles que creem em Cristo. E Pedro disse: existe alguma de que grudjete isso, meu irmão?
vem e sentar-se conosco. Mas Simão em sua aflição encontrado algum para levá-lo à noite em uma cama de Roma até Arícia. E ficou ali um espaço, e foi levado dali para a Terracina a um rodízio que foi banido de Roma sob uma acusação de feitiçaria. E lá ele foi intensamente cortado, por 2 médicos, e assim por Simão, o anjo de Satanás chegou ao seu fim. Aqui, o martírio propriamente dita começa na Patmos ms. E as versões. Xi. Ora, Pedro estava em Roma, regozijando-se no Senhor com os irmãos, e dando graças, noite e dia por causa da multidão que foi trazido diariamente até o santo nome pela graça do Senhor. E lá estavam reunidos também a Pedro as concubinas de Agripa o prefeito, sendo 4, Agripina e Nicaria e Eupemia e Dores. E eles, ouvindo a palavra a respeito da castidade e todos os oráculos do Senhor, foram derrotados em suas almas, e concordando em conjunto para permanecer puro da cama de Agripa que eram atormentados por ele. Agora, como Agripa ficou perplexo e triste que lhes dizem respeito, e amou os Greatli, ele observou e enviou homens secretamente para ver para onde iam, e descobriu que eles foram para Pedro. Ele disse, pois, a eles quando eles voltaram: Isso Cristian vos ensinou a não se comunicavam comigo. Sabeis-vos que eu vou ambos destruí-lo e queimá-lo vivo. Eles, então, suportou a sofrer todo o mal na mão de Agripa, se apenas que não precisem sofrer a paixão do amor, sendo reforçada pelo poder de Jesus. Chave. E uma certa mulher, que foi superior a Bela, a esposa de Albinos, amigo de César, pelo nome Xantippe, veio, ela também, a Pedro, com o resto das matronas, e retirou-se, ela também, de Albinos. Ele, portanto, ser louco, e amar Xantippe maravilhado que ela não iria dormir até mesmo sobre a mesma cama com ele, se alastrou como uma fera e teria despachado Peter, pois sabia que ele era a causa de sua separação de sua cama. Muitas outras mulheres também, amando a palavra de castidade, separou-se de seus maridos, porque desejava que eles adoram a Deus em sobriedade e limpeza. E que havia grande dificuldade em Roma, Albinos deu a conhecer o seu estado até Agripa, dizendo-lhe: Ou não te vingar-me de Pedro que tem retirado a minha esposa, ou eu vou vingar-me. E Agripa disse: Eu tenho sofrido o mesmo em sua mão, pois ele retirado minhas concubinas. E Albino disse-lhe: Por que, então te demoras, Agripa? Vamos encontrá-lo e colocá-lo à morte por um comerciante de artes mágicas, para que possamos ter nossas esposas novamente, e vingá-los também aos que não são capazes de colocá-lo à morte, cujas esposas também ele separou-se deles. XXXV. E, como eles consideravam estas coisas, Xantippe tomou conhecimento do conselho de seu marido com Agripa, e enviou e mostrou Peter, que ele se desviasse de Roma. E o resto dos irmãos, juntamente com Marcelo, rogou-lhe para partir. Mas Pedro disse-lhes: Devemos ser fugitivos, irmãos. E disseram-lhe: Não, mas para que tu ainda ser capaz de servir ao Senhor. E ele obedeceu à voz do irmão e saiu sozinho, dizendo: Que nenhum de vos sairá comigo, mas vou sair sozinho, tendo mudado a moeda de roupas minhas. E, quando ele saiu da cidade, ele viu o Senhor entrar em Roma. E quando o viu, ele disse: Senhor, para onde vais assim, ou aqui? E o Senhor disse-lhe: Eu vou para Roma para ser crucificado. E Pedro disse-lhe: Senhor, tu és, sendo crucificado de novo? Ele disse-lhe: Sim, Peter, estou, ser crucificado novamente. E Pedro voltou a si, e tendo contemplado o Senhor subir ao céu, ele retornou a Roma, regozijando-se, e glorificando o Senhor, para que ele disse: Eu estou sendo crucificado. O que estava prestes a acontecer Peter. Svi. Subiu, pois, novamente aos irmãos, e disse-lhes que tinha sido visto por ele. E eles lamentou na alma, chorando e dizendo: Nós te rogo, Peter, tome pensamento para nós que são jovens. E Pedro disse-lhes: Se isto for a vontade do Senhor, sucedeu que, mesmo se quisermos que não. Mas para você, o Senhor é capaz de vos confirmar na fé, e encontrei nele fazer você se espalhar no estrangeiro, a quem ele próprio plantou, para que também vos plantar outros através dele. Mas, desde que o Senhor que eu fosse na carne, não resistir. E de novo se ele me levar até ele alegro-me e estou feliz.
E enquanto Pedro ainda falava, e todos os irmãos choraram, eis que 4 soldados o levaram e o levaram até Agripa. E ele, em sua loucura, doença, ordenou que ele fosse crucificado em uma acusação de impiedade. Toda a multidão dos irmãos, portanto, corriam juntos, tanto de ricos e pobres, órfãos e viúvas, fraca e forte, e querem ver e resgatar Peter, enquanto o povo gritou a uma só voz, e não seria silenciado. Que mal há Peter feito, ó Agripa? Em que, havendo de fazer mal? Dizem os romanos. E outros disseram: nós temo que se este homem morre, seu senhor destruirá todos nós. E Pedro, quando ele veio ao lugar, calar o povo e disse: varões que são soldados de Cristo, ó homens que esperam em Cristo, lembre-se os sinais e maravilhas que também vistes forjado através de mim, lembre-se a compaixão de Deus, quantas curas que operou para você. Espere por ele que vem e dará a cada um segundo as suas obras. E agora, não sejais amarga contra Agripa, porque ele é o ministro do trabalho de seu pai. E isto sucedeu em todos os eventos, porque o Senhor manifestou-me o que sucede. Mas por atrasar e desenhar não vizinha, ao pé da cruz, vi. E tendo-se aproximado e estava junto à cruz, começou a dizer: mistério, o nome da cruz, do escondido. O graça inefável que é pronunciada em nome da cruz. Ó natureza do homem, que não pode ser separado de Deus. Amor, ó, amizade, indizível e inseparável, que não pode ser manifestada por lábios impuros. E aproveitar-te agora, eu que estou no fim da minha entrega, portanto, ou, de minha vinda para cá. Confesso a ti, que és, eu não me calarei do mistério da cruz que da velha estava fechada e escondido da minha alma. Não deixe que o cruzamento seja convosco que esperamos em Cristo, este que a Piaret. Para ele é outra coisa, diferente do que a Piaret, mesmo essa paixão que está de acordo com a de Cristo. E agora, acima de tudo, porque vós, que pode ouvir, são capazes de ouvi-lo de mim, que estou no último e última hora da minha vida, ouvi. Separe as almas de todos os coisa que é dos sentidos, de cada coisa que aparece, e não existe na verdade. Cegar esses teus olhos, fechar esses ouvidos de vocês, arrumar as vossas obras que são vistos, e vos perceber aquilo que concerne Cristo e todo o mistério da vossa salvação, e deixe, portanto, muito se disse-lhe que ouvir, como se não tivesse sido falado. Mas agora é hora de ti, Pedro, para entregar o teu corpo para os que tomá-lo. Recebê-lo, em seguida, vos a quem ele pertence. Rogo-vos, os executores, crucificam-me, portanto, com a cabeça para baixo e não o contrário, e a razão porque, vou dizer-lhes que a ouvem. Vi. E quando ele tinha enforcado depois da maneira que ele desejava, ele começou de novo a dizer: varões a quem ele pertence a ouvir, ouvidos ao que eu vos anunciará neste momento especial, como eu pendurar aqui. Saiba aí o mistério de toda a natureza, e o começo de todas as coisas, o que era. Para o primeiro homem, cuja raça presto na aparência mina, ou, da raça de quem o presto a semelhança, caiu, foi confirmada, de cabeça para baixo, e mostrou por diante uma forma de nascimento, como não era até então, pois era morto, não tendo nenhum movimento. Ele, então, sendo puxado para baixo, que também lançou o seu primeiro estado para baixo em cima da terra, estabelecida toda essa disposição de todas as coisas, sendo enforcados uma imagem da criação, gramas vocação, em que ele fez as coisas da mão direita em mão esquerda e a mão esquerda para a mão direita, e mudou sobre todas as marcas de sua natureza, de modo que ele pensava essas coisas que não eram justo para ser justo, e aqueles que eram, na verdade, o mal, para ser bom. A respeito do qual o Senhor diz em um mistério: a menos que fazeis as coisas da mão direita como os de esquerda, e os da esquerda como os da direita, e aqueles que estão acima, como os que estão abaixo, e aqueles que estão por trás, como aqueles que são antes, não vos tem que mover do reino. Este pensamento, portanto, tem-vos anunciei. E a figura que vos agora me ver pendurado é a representação de que o homem que primeiro veio a nascer. Vós, portanto, o meu amado, e vos que me ouvir e que deve ouvir, deve cessar a partir do seu erro anterior e voltar novamente. Pois é certo para montar sobre a cruz de Cristo, que é a palavra estendido, o primeiro e único, de quem o Espírito diz: pois o que mais é Cristo, mas a palavra, o som de Deus.
Assim que a palavra é o feixe na posição vertical sobre o qual estou crucificado. E é o som que croceta ele, a natureza do homem. E o prego que contém a árvore cruz aos justos no meio dela é a conversão e do arrependimento do homem. Shakes. Agora passo que fizeste conhecido e revelou essas coisas de mim, a palavra da vida, chamados agora por mim madeira, ou, palavra chamada agora por mim a árvore da vida. Eu dou-te graças, não com esses lábios que são pregadas aos à cruz, nem com esta língua pelo qual a verdade e emissão falsidade diante, nem com esta palavra que sai por meio da arte, cuja natureza é material, mas com aquela voz que eu te dou graças, ó Rei, que é percebida, entendida, em silêncio, o que não é ouvido abertamente, o que não procede adiante por órgãos do corpo, o que não vai a ouvidos de carne, que não é ouvido de substância corruptível, que não existe no mundo, nem é enviado sobre a terra, nem escrito em livros, que é de propriedade de um e não por outro. Mas com isso, ó Jesus Cristo, que eu dou-te graças, com o silêncio de uma voz, com a qual o Espírito que está em mim ama a ti, fala a ti, viu-te, e deseja-te. Tu és percebido de só o Espírito, tu és para mim Pai, tu a minha mãe, tu meu irmão, tu meu amigo, o meu servo, o meu administrador. Tu és o tudo eu tudo está em ti, e tu arte, e não há nada mais que é salvar-te somente. Portanto, ele também vós, irmãos, fugir, e se vos saber que só nele vos existe, há vez de obter essas coisas que ele vos disser, qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que eles entraram no coração do homem pedimos, portanto, para que o que tens prometeu dar-nos, ó tu, sem mácula Jesus. Nós te louvamos, te damos graças, e confesso a ti, contra ti glorificando, até mesmo nós, os homens que são ainda fracos, pois só tu és Deus, e nenhum outro, a quem seja glória agora e até todas as idades. Um homem. XL. E quando a multidão que ali estava pronunciado amém com um grande som, juntamente com a amém Peter entregou o Espírito ao Senhor. E Marcelos não pedir licença de qualquer, pois não era possível, quando viu que Peter tinha desistido do fantasma, tirando-o da cruz com as próprias mãos e lavou-o em leite e vinho, e corte fino 7 minai de mastic e de mirra e aloés e folha indiana o outro 50, e perfumada, embalsamado, seu corpo encheu um caixão de mármore de grande valor com mel átic e depositou no seu próprio túmulo. Mas Peter por noite apareceu Marcelos e disse: Marcelos, tens ouvido que o Senhor disse, deixa que os mortos serem enterrados de sua própria morte. E quando Marcelos disse, sim, Pedro disse-lhe, que, então, que tens gasto com os mortos, tu tens perdido, porque tu tens estar vivo como um homem morto se importava para os mortos. E Marcelo acordou e disse aos irmãos do aparecimento de Peter, e ele estava com eles que tinham sido confirmados na fé de Cristo por Pedro, se também a ser ainda mais confirmados até a vinda de Paulo até Roma. XLI. Este último capítulo, e no último período do XL, são considerados por Vaux ser uma adição pelo autor do IRIL, em outras palavras, o compilador do original grego do Verseliat. Mas Nero, aprender depois que Pedro partiu desta vida, responsabilizou o prefeito Agripa, porque ele tinha sido condenado à morte sem o seu conhecimento, para que ele desejava para puni-lo mais intensamente e com maior tormento, porque Pedro tinha feito discípulos de alguns dos que o serviam, e lhes tinha causado a afastar-se dele, de modo que ele estava muito irado e por falou a temporada não te Agripa, porque ele procurou destruir todos os que tinham sido feitos discípulos por Pedro. Mas ele, olhando a noite que ele açoitado e disse-lhe, Nero, não podes agora perseguem nem destruir os servos de Cristo. Abster-se, portanto, as tuas mãos deles. E assim Nero, sendo grandemente atemorizados por essa visão, abstiveram-se de prejudicar os discípulos naquela época, quando Peter também partiu desta vida. E desde então os irmãos estavam regozijando-se com uma mente e exultar no Senhor, glorificando a Deus e Salvador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo, a quem seja a glória, mundo sem fim. Um homem.